Bem-vindos à formação online de especialista em melhoria contínua. Se você chegou até aqui e não tem nem ideia do que é um especialista de melhoria contínua, nesse vídeo eu vou te mostrar qual é essa profissão. Eu quero te garantir, eu vou até te mostrar uma pesquisa, o salário inicial de um especialista em melhoria contínua é de 6 a 9 mil reais por mês. Então neste vídeo, não saia deste vídeo, eu vou te ensinar como você ser um especialista sem a necessidade de uma formação em engenharia. Então, se você está em busca de emprego, ainda não tem uma ideia do que você vai fazer da sua carreira e não tem uma direção, essa pode ser uma ótima oportunidade para você. Ou mesmo você que já está atuando nessa área de melhoria, mas ainda é um analista, ainda é um assistente e não conseguiu chegar ao cargo de especialista, eu vou também te mostrar a diferença entre um assistente e um especialista. Eu já fui uma pessoa que não tinha perspectiva, que estava em busca de emprego, que estava estudando na verdade por osmose, mas não sabia ao certo o que fazer da minha vida. Foi quando eu descobri essa profissão e foi onde eu me apaixonei, eu me encontrei e consegui, enfim, meus objetivos de vida. Além disso, muitas empresas vão te procurar. É muito interessante uma mudança cultural que eu percebi, que o especialista de melhoria contínua, na verdade, ele não é contratado para fazer um trabalho e ponto final. Nós somos contratados para solucionar um problema da empresa. É aí que mora a valorização do nosso trabalho. Hoje, empresário, empreendedor, ensinando pessoas a como trilhar esse caminho de especialista em melhoria contínua e também conseguir os objetivos que eu também consegui. Mas lembre-se, não é fácil, é bem trabalhoso, mas é muito gratificante. Se você não acredita no que eu estou falando, veja só esses números. Em 2019, esse foi um contrato que eu tive com uma das empresas que eu trabalhei. Se você se animou, e é claro, você deve sim se animar, eu mostrei justamente esse contrato porque tem muita gente aqui na internet falando as coisas para vocês e não provando. Eu sou diferente, tá? Quando eu falo alguma coisa, eu provo. Então tá aí, né, uma média de salário aí em um único contrato que eu consigo pegar com um cliente nessa profissão. E sabe quais são os principais pré-requisitos de você conseguir atuar na melhoria contínua? É muito simples. Eu consegui, você também consegue. O primeiro pré-requisito é simplesmente você ser um ser humano. Se você é um ser humano que está aí do outro lado me escutando, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é o seguinte: se você é uma pessoa que sempre vê os problemas, sempre vê as coisas assim e quer melhorar, então, por exemplo, você vai num restaurante, você olha para aquele processo e fala, nossa, aquilo poderia ser melhor, olha quanto desperdício. Ou mesmo se você já está atuando em uma empresa, se você já está trabalhando e tudo que você vê você quer melhorar. Ou seja, se você tem essa ansiedade de melhorar as coisas, melhorar os processos, esse é o segundo pré-requisito para você trabalhar nessa área. E o terceiro pré-requisito é se você gosta de pessoas. Se você gosta de se comunicar com pessoas, se você gosta de falar com pessoas. Porque um dos principais motivos que eu vou apresentar para você ao longo desse vídeo é que a principal missão de um profissional especialista em melhoria contínua é transformar pessoas, é ensinar pessoas, a ajudar pessoas a ser melhores todos os dias. Então, se você tem esses três pré-requisitos, você consegue sim ser um profissional da área de especialista em melhoria contínua. Não é necessário uma graduação em engenharia. E eu esqueci de existem vários especialistas de melhoria contínua no mercado, porém, tem algumas diferenças entre dois especialistas que eu falo que são os que realmente evoluem para níveis muito altos, que é a criatividade. Se você é uma pessoa que gosta de criatividade, que tem criatividade, que além de enxergar os problemas como eu comentei, querer melhorar e tem criatividade de criar novas ideias, novas soluções, se você gosta disso e tem criatividade, você é a pessoa ideal para trabalhar nessa área. Agora eu vou te contar um pouquinho da minha história, tá? Desde quando eu comecei até hoje. Só para você entender, essa minha trajetória, ela durou aí 3 anos e meio para eu conseguir sair de uma pessoa que não tinha perspectiva para um especialista em melhoria contínua. E é muito importante o seguinte, eu fui por muita tentativa e erro. Eu vou te mostrar na minha história que eu errei muito. E eu não tive um mentor, como eu tô passando agora para você, todo esse conhecimento. Na verdade, até
Caramba, se eu tivesse uma pessoa me ensinasse o que eu vou passar para vocês nesse vídeo, com certeza eu faria em muito menos tempo. O meu primeiro emprego, pessoal, só para vocês terem uma ideia, foi carregando caixa em um estoque. Eu lembro até hoje que a minha atividade o dia inteiro era ficar embalando aquelas peças. Nada contra, tá, pessoal? Nada contra você embalar, você trabalhar em estoque, trabalhar em almoxarifado. Mas você sabe que lá no fundo, sabe quando você pensa que lá no fundo você pode muito mais do que isso? Até porque lembra dos 4 pré-requisitos que eu falei pra você. Eu sempre fui uma pessoa que quero sempre o melhor. Fazer uma pesquisa e achei uma certa lei assim, que a grande maioria das pessoas que trabalham nas organizações, elas não pensam em melhorar os processos delas. É a grande minoria que pensa. E aí esse foi um dos motivos que eu percebi o porquê que só tinha um gerente, o porquê que só tinha um presidente, um diretor. Eu fiquei me perguntando, caramba, por que será que tem uma pessoa lá que ganha tanto e várias pessoas ali trabalhando comigo que ganham tão pouco? E aí eu parei para pensar e descobri que apenas 1% da população, ou até menos disso, pensa diferente, quer sair fora da caixa, quer evoluir, quer melhorar os processos. Eu comecei a perguntar, caramba, eu quero melhorar, mas eu ainda não sou esse 1%. O que será que eu tenho que fazer? E aí eu comecei a olhar para o meu dia a dia e mudar um pouco a minha rotina. Se liga o que eu fiz. Eu comecei a perceber no meu dia a dia que existia uma certa frase que me movia. Se a gente nunca mudar, a gente nunca vai melhorar. Olha que frase interessante. Então, naquele momento eu comecei a perceber o seguinte, caramba, se eu ficar todo dia ali embalando estoque da mesma forma como eu sempre faço, os meus resultados nunca vão aumentar. Toda melhoria, pessoal, seja na vida profissional, na vida pessoal, toda e qualquer melhoria depende sim de uma mudança. E aí que eu me liguei. Foi o primeiro aprendizado que eu tive no meu primeiro emprego. Eu falei pra mim mesmo, eu quero fazer parte desse 1%. Se você tá querendo entrar nessa área, lembre-se que você vai ter que mudar a sua mentalidade. Toda melhoria vem de uma mudança. Depois disso, tudo mudou na minha carreira. De embalador de estoque, eu mesmo criei uma planilha. Eu lembro que na época eu gostava muito de computador, eu gostava de, enfim, tecnologia. Então eu lembro que até em casa eu criei uma planilha em Excel. Eu não sabia mexer em Excel, eu aprendi na raça mesmo a criar o Excel e criei uma planilha de controle de estoque que na época a empresa não tinha. Se eu criei a planilha de controle, é porque eu gostaria de melhorar aquele processo. Eu sempre na minha mente pensando, devo mudar para poder melhorar. Mas eu quero citar uma coisa para vocês. Eu criei a planilha de Excel simplesmente sem ninguém pedir. Eu não esperei o meu chefe pedir, o meu líder pedir, o dono da empresa pedir. Eu mesmo criei, porque no fundo eu sabia que a gente só ia melhorar aquele processo se a gente mudasse. Eu não criei a planilha pensando em aumento salarial, eu não criei a planilha pensando, enfim, em ser visto na empresa. Eu simplesmente criei porque eu mudei a minha mentalidade de melhorar sempre. Se você quer entrar nessa profissão, você tem que ter essa mentalidade de sempre querer ser melhor do que ontem. Pouco tempo depois eu já estava controlando o estoque. Eu criei aquela planilha, a pessoa que cuidava do almoxarifado, que tinha uma pessoa que era responsável pelo almoxarifado, ela realmente adorou a planilha, sério. Então a gente passou até tempos melhores, tá? Eu enxergava ela como uma pessoa que só mandava em mim, só dava ordens, mas não, ela virou uma parceira de trabalho depois que eu criei a própria planilha. E o mais interessante vem depois. Eu lembro que depois desse controle de estoque, foi quando o dono da empresa, eu lembro até hoje, eu estava no estoque, eu estava embalando a caixa e o dono da empresa me perguntou o seguinte, Guilherme, a gente está com um probleminha lá na área de vendas, a gente está um pouco perdido assim nos pedidos que já foram entregues, nos que já foram. Você podia dar um pulinho lá para ver o que a gente pode fazer para poder melhorar o processo de vendas? Naquele momento eu percebi que assim, foi outro aprendizado que eu tive na minha carreira, nessa minha história, que foi o seguinte, eu aprendi que quando a gente faz o bem, que quando a gente quer o bem, quando a gente pensa em melhorar, as oportunidades aparecem. Não é preciso aparecer, o que é preciso é você fazer um bom trabalho, sempre querer mudar para melhor. E aí que eu me liguei, olha o 1% aparecendo para mim, lembra do 1%? Então, às vezes eu te pergunto, a pessoa do almoxarifado que estava lá há muitos anos trabalhando na área e eu que era um jovem aprendiz que ainda estava em 3 meses, 4 meses de empresa, eu fui convidado a ajudar o departamento de vendas a resolver um problema. E a pessoa que estava lá há mais de 10 anos, 5 anos trabalhando no almoxarifado, nada contra isso, não representava parte desse 1%. Ali que eu comecei a me tocar, eu acho que eu estou começando a caminhar na direção desse 1%. Enfim, e aí a história continua. Eu lembro até hoje que o
o pedido daquela empresa, né? Os clientes ligavam no telefone e vocês não vão acreditar, mas os pedidos eram feitos em papel. Então a pessoa de vendas tinha um caderno, ela colocava no caderninho, o cliente ligava, ela marcava no caderno e aí era uma ligação entre ela e o almoxarifado para ir riscando o que já foi entregue, o que não foi entregue, o que faltava ser entregue. Naquele momento eu percebi, nossa, quanto potencial de melhoria tem. E aí foi até interessante que essa foi a minha primeira experiência de integração de áreas. Ou seja, eu consegui criar, eu já tinha planilha de controle de estoque, então eu consegui criar uma segunda planilha de Excel que conectasse as duas. Então tinha uma planilha de vendas que ela se conectava com quantas peças tinha no estoque. Pessoal, juro pra vocês, era um processo muito simples. Bastava você querer parar e melhorar aquele processo. E na época eu nem conhecia melhoria contínua, especialista em melhoria contínua. Eu simplesmente fazia porque eu queria fazer parte daquele 1% e sempre pensava em melhorar todos os dias. E eu gostava de falar com pessoas. Então quando eu fui na área de vendas, eu falando com a pessoa, eu consegui ajudar ela a solucionar um problema dela. Isso é muito gratificante. Lembrem-se, eu não estou pensando ainda no dinheiro. Eu simplesmente estou fazendo o que eu gostava de fazer. Junto com esse meu primeiro emprego, eu comecei uma faculdade, tá? Eu comecei uma faculdade na época era engenharia de produção. Eu escolhi a engenharia, pessoal, sendo bem sincero para vocês. Eu vi que engenharia, enfim, era uma profissão que ganhava bem. E eu juro para vocês, eu fui para engenharia justamente porque falaram para mim que ganhava muito bem. Mas com o tempo a gente percebe que assim, não é a faculdade que vai fazer você ganhar bem ou não. É você. Se você está feliz com o seu trabalho, se você está feliz com o que você faz, eu te garanto que você vai conseguir encontrar uma felicidade em busca do que você quer, em busca do que você merece. Se você busca o dinheiro, dificilmente você vai conseguir conquistá-lo. Então busca você ser feliz, você realmente fazer uma atividade que é a sua vocação, que você gosta, igual eu tô falando pra vocês. Então assim, tudo que eu comentei no começo do vídeo dos 4 pré-requisitos, se você não é um ser humano, né, que eu tô brincando aqui, mas se você não gosta de melhorar os processos, se você não gosta de pessoas, se você odeia criatividade, sai fora, isso não é pra você. Porque eu não gostaria de simplesmente forçar você trabalhando como especialista de melhoria contínua. Eu simplesmente mostrar uma oportunidade que você tem, já que você está nessa carreira, está na fase de decisão de carreira ou está no médio da carreira aí como analista, se tornando um especialista. Então, se você quer realmente seguir nesse caminho, essa é uma boa oportunidade. Mas lembre-se, não tem que ser forçado, tem que ser algo que você goste, assim como eu gostei. Até porque o meu trabalho não ia sair tão bem feito como saiu, combinado? E só para voltar um pouco aí na escolha da engenharia de produção, no começo eu escolhi por dinheiro, mas depois que eu comecei a fazer a graduação, começar a entender as aulas, eu percebi que aquela minha escolha, na verdade, era a minha vocação. Eu comecei a aprender a gostar daquilo. Então eu comecei a conectar um pouco do que eu via na faculdade junto com o meu trabalho. Então essa é uma dica que eu dou pra você. Se você hoje, você está estudando, sempre coloque na sua mente, caramba, o que eu estou fazendo na faculdade? Será que tem conexão com o meu trabalho? Então pensa assim, todo o tempo que você está gastando hoje com conhecimentos, com ensinamentos, ou mesmo com troca de experiência, todo esse conhecimento ele tem que agregar valor à sua vida. Quando eu falo à sua vida, pensa sempre no longo prazo. Pô, como será que eu vou estar daqui 5 anos? Como será que eu vou estar daqui 10 anos? Então é sempre importante você pensar se o conhecimento que você está tendo hoje realmente está direcionando, agregando valor ao seu plano de vida. Se você está estudando um negócio que não tem nada a ver com o que você está fazendo, culpa, mas você está perdendo dinheiro, está jogando dinheiro fora, você está rasgando dinheiro e não está agregando valor à sua vida. Só para trocar experiência, eu estou passando para vocês, só para vocês refletirem um pouquinho mais. Tem que ter uma boa direção, tem que te ajudar a você atingir esse seu plano de carreira. No meu caso era ajudar minha família, então eu consegui fazer isso, tá? Eu vou voltar um pouquinho aí para minha história para vocês. O mais interessante é que depois dessa integração de áreas, não só a pessoa do departamento de vendas, como a pessoa do almoxarifado, como também o pessoal da produção, quando eu entrava na empresa, começava a me olhar de um jeito diferente. E aí que eu comecei a perceber, caramba, aquele negócio do 1% realmente é válido. Eu realmente comprovei aquela teoria na prática. Sabe por quê? Quando você começa a fazer uma diferença na empresa, vão ter pessoas que te adoram, como essas duas pessoas que eu ajudei, e vão ter pessoas que vão te olhar com maus olhos. Vão falar, olha o moleque lá, ó, ele tá nem há 3 meses e já tá querendo não sei o que lá, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com isso, você não tem que se abalar com pessoas negativas. Lembre-se, sempre escolha pessoas boas ao seu lado, que com isso você vai crescer na carreira. Se você focar nas pessoas ruins, essas pessoas vão te diminuir e você não vai conseguir crescer na carreira. Lembre-se que é apenas 1% que quer algo diferente, que quer mudança, que quer melhoria. Do
estoque para a área de vendas, da área de vendas para a área de compras. Eu lembro que depois das compras eu fui até para a administração, depois da administração eu fui para a produção e quando eu vi, cara, em menos de um ano eu já estava encarregado 35 pessoas na produção. Ou seja, eu recebia todos os pedidos do cliente e eu montava todo um planejamento de poder entregar todos esses pedidos. E posso falar um negócio para você? Eu não tinha técnica nenhuma, eu não tinha método nenhum. A única coisa que eu tinha era querer melhorar sempre. Então, sempre que acontecia um problema, eu pensava, caramba, como a gente pode fazer com que esse problema não aconteça mais? Cara, era isso, eu gostava de fazer isso e simplesmente eu fui crescendo na carreira, ponto final, é isso. Mas nem tudo são flores, né? Ou seja, o tempo foi passando como encarregado de produção. Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Aconteceram muitos problemas na empresa. Tinha muito problema de falta de comunicação. Então, por exemplo, vinha um pedido do cliente, aí eu colocava para produzir aquele pedido, aí no meio da produção daquele pedido, o cliente modificava o projeto, falava que tinha que ter um furo a mais, e aí o produto já tinha sido produzido, aí eu não sabia o que fazer, aí eu ligava para a área de vendas e falava, não, tenta falar com o cliente para ver se ele pode aceitar a peça assim, não quer assim, não quer assado, aí dava problema, tinha que fazer retrabalhos, que mais de falta de comunicação, às vezes o cliente comentava alguma coisa com a área de vendas, chegava na produção, eu não tinha aquela informação falhou, a comunicação de alguma forma, e eu não fazia conforme o requisito, conforme o que o cliente esperava. Outro problema que eu sofria muito é a questão de tempo de procura e espera, sabe? Eu via pra a fábrica lá, imagina, né? Um moleque, na época eu acredito que eu tinha o quê? 20 anos, eu acho que eu tinha 20 anos na época, aí eu começava a olhar a produção, o pessoal conversando, o pessoal se movimentando, sabe? Muita improdutividade assim. E eu não sabia como me portar, eu não sabia o que fazer direito naquela situação, porque eu não tinha muita experiência. O que eu queria é sempre o melhor. E às vezes eu errei muito, assim, sabe? Eu tentava chegar nas pessoas, por que você está fazendo isso? Mas eu não conseguia, de alguma forma, convencer. Então eu comecei a cair digamos assim, não numa depressão, né? Que é uma palavra muito forte, mas eu comecei a me sentir meio mal, assim, falando, caramba, quero melhorar, tento melhorar, mas as pessoas não me ajudam, eu tô fazendo alguma coisa errada. Então todo aquele nível de alegria que eu tinha no começo, ele começou a cair aos poucos do tempo. E não só esse problema, tem mais problemas. O problema de movimentação, como eu comentei com vocês, muito retrabalho. Até um dia que eu fiquei muito chateado que teve um retrabalho, pelo que eu percebi, foi um retrabalho de propósito, né? A pessoa ela errou a produção de propósito para me atacar. Então, naquele momento eu percebi que eu precisava mudar. Eu estava feliz com o que eu fazia, mas eu não conseguia implementar o que eu queria. Então, eu comecei a perceber, cara, o que eu tenho que fazer de diferente? O que eu tenho que fazer de melhor? Sem contar que os estoques... Eu descobri também nessa época que estoque é um desperdício, né? Se você tem um alto volume de estoque, é dinheiro parado. É mais fácil você pegar aquele estoque, colocar como se fosse num saco de... Pegar aquele estoque, transformar em um saco de dinheiro, levar no banco, pelo menos na poupança ou no tesouro direto, que está dando um pouquinho mais, você colocar esse dinheiro lá que pelo menos rende, movimenta. Mas quando você tem esse dinheiro transformado em peças, produtos, esse dinheiro movimenta. Então, tipo assim, estoque elevado é dinheiro parado. E eu não sabia como reduzir aquele estoque. Eu simplesmente estava preocupado em produzir. Eu quis mostrar para vocês que nada são flores. Eu tinha muitos problemas e não sabia como resolver. Eu me sentia meio preso. Eu era cobrado do dono de melhorar os resultados, eu era cobrado de melhorar os custos, de melhorar o prazo de entrega. Cara, eu comecei a ser cobrado, eu comecei a me fechar, porque vinha a cobrança de tanto lado, vinha a cobrança do dono, da produção, de não sei quem, de não sei o que lá, e eu não sabia o que fazer. Eu me senti mal pela primeira vez assim nessa minha carreira ali. Problemas de conflitos internos. Então a pessoa de vendas falava que o problema era do cara da manutenção, o cara da manutenção falava que era do cara de compras, o cara de compras falava que era da produção e assim por diante, sabe? As pessoas, enfim, muitos conflitos internos, eu me senti perdido. Eu passei diversas horas extras pensando em como solucionar aquele problema. Fazer hora extra não é bom. Tem esse negócio assim de você fazer hora extra para ganhar um pouquinho mais, mas na época eu estava fazendo hora extra para pensar em como solucionar o problema. Então acabava o expediente de trabalho, o pessoal ia embora, eu ficava lá matutando na minha cabeça, caramba, o que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para melhorar? Com isso, com o aumento de hora extra, eu perdi a minha qualidade de vida. Eu simplesmente foquei no trabalho, 100% do trabalho e esqueci da minha vida. Mas sem êxito. Acredito que quanto mais horas extras eu fazia, menos qualidade de vida eu tinha, menos eu pensava na minha vida mesmo, na minha família, e mais eu me preocupava com o trabalho. Na época era tanta preocupação que eu acredito que esse foi o maior motivo de eu não ter êxito na minha hora extra. Então não adiantou em nada eu ficar horas e horas
pensando em solução. O que eu fiz? Veio algum estalo, algum insight na minha cabeça que eu devo fazer o seguinte: pô, pesquisa. Aí eu fui começar a pesquisar, caramba, o que será que alguém pode me ajudar? Será no mundo assim, né? E aí eu fui pesquisar se alguém poderia me ajudar. E aí eu lembro que eu sou jovem, né? Como eu falei pra vocês que eu gosto de tecnologia, gosto de computador e tal, essas coisas. E aí eu comecei a pesquisar sobre como organizar, como melhorar todo esse processo aí na empresa. E aí eu encontrei uma palavra. Eu não sei se vocês conhecem essa palavra, ela se chama ERP, é uma sigla, né? É uma sigla em inglês, é Enterprise Resource Planning, que em português significa assim, é todo um sistema de planejamento de recursos na empresa, sejam eles recursos humanos, né, que são as pessoas, e recursos materiais, que são todos os equipamentos, as ferramentas, toda a matéria-prima, os computadores, os e-mails, enfim, todo o recurso material que a gente tinha. Como fazer um sistema disso? E aí eu conheci essa sigla ERP e falei, tá aí a nossa solução para a nossa empresa. E aí, finalmente, o que eu fiz? Sim, eu convenci o dono da empresa a investir em um sistema ERP para o nosso negócio. Um ERP, pessoal, deixa eu tentar explicar melhor para vocês. É como se fosse um sistema, assim, um software de computador, um programa que ele conecta todas as áreas. Ele, enfim, falava que resolvia todos os meus problemas. Basicamente é isso. E aí começou, né? Começou a implementação. Eu lembro até hoje. Eu lembro que demorou aí pelo menos uns 2 meses, 3 meses. Vinha uma pessoa do suporte para implementar, modificou todos os processos da empresa. Antes a pessoa preenchia uma planilha de Excel, que era aquela planilha que eu tinha criado há muito tempo atrás. Aí no ERP não era mais a planilha, a pessoa tinha que preencher num sistema, e aí o sistema conectava com não sei o que. Eu passei uns 2 meses, 3 meses criando parâmetros, quanto gastava de tinta para fazer aquela peça. Eu demorei 2 a 3 meses só para parametrizar, para colocar os dados naquele sistema, para aquele sistema começar a rodar. Eu comecei a perceber o seguinte, nossa, eu comecei a voltar, né? Caramba, implementamos um ERP, criamos os parâmetros, mexemos nos relatórios. Cara, mas e os problemas, né? O que aconteceu? Pessoal, na moral, os problemas sempre estavam lá. Não acabavam. Os problemas não acabavam. O ERP não solucionou os nossos problemas. Eu tive mais um aprendizado na minha carreira. Deixa eu só parar um pouquinho a história, deixa eu falar pra vocês, tá? Eu tô contando essa minha história justamente pra, se você não for um especialista em melhoria contínua, pelo menos eu fazer alguma pequena diferença na sua vida hoje. Se eu conseguir, de alguma forma, usar essa minha experiência e agregar um pouquinho de valor na sua vida, eu já vou estar feliz. Então, por isso que eu tô mostrando as minhas falhas, os meus aprendizados. Eu quero que você também aprenda com os meus erros. Então, eu tive, né, voltando para minha história, mais um aprendizado na minha carreira. Qual foi esse aprendizado? Eu coloquei o sistema à frente das pessoas. E esse foi o maior erro que eu cometi na minha profissão. Sabe por quê? Eu achava que se eu montasse um relatório bonito, um relatório perfeito, a pessoa não ia errar mais a informação ou a pessoa não ia mais falhar a comunicação. Eu criava um sistema, eu estou chamando de relatório, né? Eu criava um relatório achando que o relatório ia resolver o problema daquela pessoa. Então, na implementação do ERP, nesses 2, 3 meses, eu esqueci completamente das pessoas. Lembra o que eu fiz lá no começo de falar com a pessoa do almoxarifado, entender os problemas, criar planilha? Ir na área de vendas, falar com a pessoa de vendas e criar planilha. Eu usava o sistema para ajudar a pessoa. E quando eu comecei a implementar o ERP, eu fiz totalmente ao contrário. Eu criei um sistema, eu criava um sistema, agora ficou top. Aí eu pegava aquele sistema, jogava na mão da pessoa, achando que aquele sistema resolveria o problema dela. Essa foi uma lição aprendida que eu tive e que eu tô falando aqui pra vocês. Nunca façam isso, pessoal. Sempre coloquem a pessoa antes do sistema. Essa é uma mudança de mentalidade que um especialista em melhoria contínua tem que ter essa mentalidade. Coloque as pessoas sempre à frente dos sistemas. Eu lembro de um outro exemplo que se eu melhorasse a parametrização do controle de estoque, os estoques iam diminuir. Então eu ficava horas e horas no sistema lá, como vai funcionar. Quando eu olhava para o estoque lá, as peças lá, cheio de peça, não acabava. Então, pessoal, evitem isso. É um aprendizado que eu tive, é um aprendizado que eu estou passando para vocês. Quando vocês começarem essa carreira de melhoria contínua, não cometam esse erro que eu cometi. Passei dias, meses, implementando tudo aquilo que eu comentei com vocês de parametrização, de relatórios, até indicadores eu criei, mas os problemas não eram solucionados. Nada mudou. Como eu falei, foi o maior erro da minha profissão. Eu coloquei o sistema à frente das pessoas.
Sim, isso é um erro. E aí me veio uma luz. Pô, lembra da minha primeira melhoria? Eu quero que vocês lembrem da primeira melhoria, que foi quando o dono pediu para eu ajudar a pessoa na área de vendas. Guilherme, vem me ajudar? E aí, finalmente, eu entendi que pessoa vem antes de sistema. Então, você entende primeiro a realidade daquela pessoa, por isso que vocês têm que gostar de conversar com pessoas. Pessoal, se vocês não gostam de pessoas, essa profissão não é para vocês. Então, você vai lá, conversa com a pessoa, entende a situação dela, e aí o sistema, na verdade, vai ser só um elemento que vai ajudar o trabalho dessa pessoa. Depois daquilo ali, lembra que lá atrás teve o primeiro grande aprendizado que mudou a minha vida completamente. Mas depois daí, minha vida mudou muito mais. Muito mais. Depois daquele momento, eu percebi que falar com pessoas é melhor, a minha vida mudou muito e eu comecei a resolver os problemas. Que o maior ativo, o maior recurso, o recurso mais importante que uma empresa tem são as pessoas. Eu comecei a perceber que se eu olhasse para aquela empresa e tirasse todas as pessoas da empresa, a empresa não funcionaria. Então, eu comecei a perceber que as pessoas, na prática, sim, o principal ativo de uma empresa. Infelizmente, pessoal, o tempo passa muito rápido. E diante de tantos problemas que eu comentei com vocês, aquela empresa era uma empresa de pequeno porte, ela tinha lá seus 40 funcionários no máximo. Infelizmente, mesmo sendo encarregado da produção, mesmo tentando resolver todos os problemas que aconteceram na nossa frente, foi um momento triste, pois a empresa faliu. Sim, a empresa faliu. Eu demorei muito para perceber isso. Quando eu percebi que eu tinha que focar nas pessoas e não nos problemas, não no sistema, já era tarde. Então, naquele momento, realmente eu me senti um pouco derrotado, assim. Eu estava fazendo o que eu gostava, eu estava querendo ajudar, mas eu não conseguia ajudar. E aí, infelizmente, eu tive que partir, enfim, para um outro lugar que possa, de alguma forma, fazer com que aquilo que eu gostava de fazer também fosse realidade. E eu lembro até hoje, né, que eu fui um dos últimos funcionários a ser mandado embora, né, porque como encarregado, você tinha que, na falência, você tem que mandar todo mundo embora, né? E eu lembro que eu fiquei numa salinha junto com o dono e as pessoas entrando e a gente tendo que mandar embora as pessoas, foi muito triste. E eu lembro até hoje que depois de mandar as pessoas embora, eu fui um dos últimos funcionários e falou: Guilherme, agora chegou a sua vez. Então isso me marcou muito, porque eu queria o bem daquela empresa, eu queria o bem do dono, eu queria fazer aquilo crescer, só que realmente eu não consegui, porque eu estava indo muito na tentativa e erro. E, infelizmente o tempo não perdoa, né? O tempo é um recurso muito valioso. Aquilo foi muito cruel comigo. Depois de tanto tempo, eu demorei para entender qual que era a solução, mas não dava mais tempo, acabou. Enfim, eu lembro que depois desse trabalho, eu comecei a pesquisar na internet trabalhos com que eu gostava de fazer. Existe algum trabalho que trabalhe com melhoria contínua, ou seja, que você melhore os processos da empresa e que fale com pessoas? Existe algum trabalho assim? Eu comecei a pesquisar sobre isso. Foi quando eu encontrei um método, na verdade é uma palavra, né? É uma palavra chamada Kaizen. Aí eu comecei a olhar Kaizen. Aí eu descobri que é uma palavra japonesa que significa mudar para melhor. Porra, legal. E se tem um método por trás do Kaizen, significa que tem pessoas que trabalham com melhoria contínua através desse Kaizen. Eu falei, tá aí. E aí eu comecei a pesquisar, cara, mas quem que faz Kaizen? Quem que melhora os processos? E aí finalmente foi a primeira vez, isso quando eu tinha lá meus 21, 22 anos, eu descobri que existia uma profissão chamada especialista em melhoria contínua. Tcharam! É a profissão que você está buscando. Eu descobri que existia essa profissão de especialista em melhoria contínua. E aí eu falei, porra, perfeito, é isso mesmo que eu acredito, é o que eu gosto de fazer e é o que eu vou atrás. E aí eu procurei estágios na área de especialista em melhoria contínua. E junto com isso eu encontrei uma oportunidade de trabalhar em uma multinacional que estava em busca de um estagiário para melhoria contínua. A pessoa que me entrevistou, eram duas pessoas, né? Tinha o gestor da área e tinha também a parte do RH. E depois, enfim, da entrevista, essa pessoa chegou até mim e me falou por que eu realmente conquistei aquela vaga na multinacional. Porque, cara, de você sair de uma empresa de pequeno porte que ficava realmente em uma região que não era valorizada, para ir para uma região valorizada, com uma empresa multinacional que tinha mais de, 30 mil funcionários, super conhecida no mercado, essa pessoa me falou o que me fez passar na vaga. Não foi a graduação da engenharia que eu estava fazendo. E a própria pessoa da área, o gestor da área, comentou isso. E é claro, né, não é uma entrevista fácil. Você tem que passar por dinâmicas de grupo, e aí vem lá 30 pessoas, aí você apresenta, você separa em grupos, apresenta os trabalhos, aí faz uma apresentação individual, depois tem uma outra etapa e depois mais outra. E aqui eu vou falar para vocês como vocês passam também. Naquele momento, depois de eu ter passado, depois de falar com a pessoa, eu percebi que o meu currículo de nada valia. É claro, eu fiz um currículo
muito foda. Eu escrevi tudo bonitinho lá, o que eu gostava, o que eu não gostava e tal. Sabe por que eu passei? O simples fato de querer ser melhor todos os dias e entender que pessoas são essenciais para uma empresa e vêm antes de sistemas me fez pegar a vaga. Aqueles dois aspectos que eu falei para você que eu aprendi na minha primeira empresa, querer ser melhor sempre, independente do seu salário, sempre querer ser melhor. É você, são seus valores, são seus princípios, querer melhorar sempre, fazer parte daquele 1%. E a segunda questão é entender que pessoas são o ativo mais importante da empresa. Depois que eu ouvi isso do gestor, eu olhei pro meu currículo, o que me fez passar fui eu mesmo. Eu tô falando tudo isso pra você, cara, pra você realmente aprender. Se você quer ser um especialista em melhoria contínua, aprende esses dois aspectos. Se você fala isso numa entrevista de estágio que você tá dentro, independente da sua formação, independente se você fazendo um tecnólogo, você tá começando uma faculdade de administração, ou ainda não começou uma faculdade, tá fazendo um técnico, ou tá acabando o ensino médio, ou tá na área, você já é um analista, é um assistente, mas não consegue uma vaga de especialista, não consegue virar sênior. Se você não tem esse pensamento, muda. Mas a história não para por aí. Vamos lá, fica comigo que você vai aprender muito mais. E sério, juro, foi isso mesmo. Esses dois aspectos que a gente falou pra mim. E sabe qual que é o nome da área que eu passei? É uma área muito legal, chama Excelência Operacional, OXI. Mas independente do nome da área, o importante é que aquela área trabalha com melhoria contínua. Ou seja, todos os dias eu ia pensar em como melhorar os processos. Era o que eu gostava de fazer. E falar com pessoas. Ponto final. Pronto, é isso. Pronto, passei. É o que eu gostava de fazer e super feliz. Passei na área. Mas a felicidade dura pouco, né? Como eu venho comentando com vocês, sempre altos e baixos, altos e baixos. Eu acho que a vida é assim um pouco. Eu entrei super feliz, mas a felicidade durou pouco. Vou te explicar o porquê. Nos primeiros dias que eu comecei a trabalhar, eu vi e aprendi a seguinte coisa, né? Independente da empresa, se ela é pequena, se ela é grande, se ela é uma indústria, se ela é farmácia, se ela é um banco, trabalha com administração, se trabalha com papel, se trabalha com projetos, se trabalha com... Não importa, qualquer empresa, qualquer porta, grande, pequena, média, todas as empresas têm os mesmos problemas que eu tinha naquela empresa que eu comentei com vocês que faliu. Aí eu falei, não é possível. Acabei de sair de uma empresa, vim pra outra e tem os mesmos problemas que tinha na outra. Essa empresa vai falir. Caramba, e agora? O que eu faço? E aí começou a bater aquela lembrança de falar, caramba, eu não consegui nada, eu acho que eu vou me dar mal nessa área. E aí todo aquele sentimento de, derrota, sabe? Voltou pra minha mentalidade, assim. Mas, por outro lado, o que eu não tinha na outra empresa, eu tive nessa, que eram ajuda. Então eu tinha um departamento, eu tinha pessoas que me ajudavam a resolver os problemas que eu iria enfrentar. Essa foi a maior diferença. Então eu tive mentores com mais de 30, 40 anos de experiência na área. Eu não tive a oportunidade na primeira empresa que eu comentei de tentar melhorar falando com as pessoas. Nessa eu já tinha. Então eu tinha um pouco de mudança de mentalidade. Eu fiquei triste, mas por outro lado me senti desafiado, me senti motivado. Uma coisa importante, eu nem falei do salário para vocês. Eu não vou aqui falar quanto eu ganhava e tudo mais, mas eu te garanto que era um estágio, acredito que um dos que mais bem pagam assim no Brasil. Se você quer seguir nessa linha, especialista em melhoria contínua, é muito legal essa carreira. Mas uma coisa eu aprendi também, quando a gente vai na tentativa e no erro, a gente demora muito mais para atingir nosso objetivo. E eu aprendi que se a gente demora muito, a gente pode até falir uma empresa. Então é uma de alta responsabilidade você trabalhar nessa área. Aprenda com as pessoas que já passaram por problemas para você resolver os problemas. Essa área não existe, ela existe na verdade há muitos anos, né? As pessoas elas vêm melhorando, os países, os processos, a tecnologia, tudo vem melhorando ao longo do tempo. E o mais interessante, o que eu sofri de tentativa e erro, muitas pessoas no passado, isso eu tô falando de décadas atrás, também sofreram. Então, com o passar do tempo, essas pessoas elas foram criando metodologias, métodos para você não errar mais, métodos mais assertivos com relação a algum problema. Deixa eu só comentar um exemplo com vocês de um método que me fez realmente comprovar isso que eu tô falando para vocês. Foi quando eu li um método que na verdade ele foi criado no Japão. E aí eu comecei a ler um pouquinho dessa história do Japão. Eu não gosto muito de história, tá? Mas eu acabei lendo essa história do Japão aí só para poder entender um pouco do que se passava, né? Basicamente eu vou resumir para vocês essa história. O Japão participou da Segunda Guerra Mundial e o Japão foi completamente destruído. Isso marcou a história do Japão. E aí, sabe como que o Japão se reergueu? Eu fiquei me perguntando, caramba, como um país... Não, peraí. Pensa num país totalmente destruído. Eu tô falando de destruição, ruínas. E aí, sabe, o único recurso que o Japão tinha em abundância depois da Segunda Guerra Mundial? Pessoas. Sim, pessoas. Era o único recurso que eles tinham. Eu sei que aquilo ali na história japonesa, assim, eles se reergueram muito rápido.
eles começaram a perceber, assim como eu percebi na minha vida, que quando você usa pessoas para melhorar, você melhora muito mais rápido. E graças a Deus, esses japoneses aí, dessas décadas para cá, eles criaram muitos métodos, mas muitos métodos de alguma forma incentivaram, motivaram e fizeram com que essa área de melhoria contínua crescesse demais assim. Então o mundo inteiro começou a olhar para essa área de melhoria contínua com outros olhos. Por isso que é tão valorizado. Que bom! Não que bom que aconteceu a guerra que foi destruído, mas que bom que nasceram muitos métodos. E aí o que eu fiz com eles e com todas essas pessoas que já, enfim, resolveram problemas? Eu simplesmente aprendi com eles. Eu parei de errar e aprender e comecei a aprender com quem já tinha feito. Simples assim. Em vez de ficar tentando, errando e quem sabe não ter mais tempo de voltar atrás como falhou aquela empresa, eu simplesmente vou aprender, pegar esses métodos e aplicar esses métodos. E aí muito interessante, naquele momento eu parecia uma maleta de ferramentas e técnicas. Tudo quanto é método, tudo quanto é ferramenta de melhoria contínua, eu aprendi. Eu vou mostrar para vocês, tá? Nesse curso de especialista em melhoria contínua, eu também coloco aí mais de 18 métodos aí que eu tenho, e dentro desses 18 métodos tem outras técnicas, enfim, eu virei uma maleta de ferramentas, ou seja, todo e qualquer problema que aparecia na minha frente, eu tinha um método, tinha uma ferramenta para resolver. É claro que na época eu não tinha muita experiência, mas uma coisa que eu colocava na cabeça, eu queria aprender, eu quero colocar em prática. Então uma coisa que eu fiz dessa maleta de ferramentas é usar essas ferramentas, colocar em prática essas ferramentas. E aí tudo deu certo nessa minha carreira. E aí até muito engraçado, né? Porque quem trabalha nessa área de melhoria contínua, todo e qualquer problema que aparece assim na sua frente é motivo de alegria, sabe? Eu comecei a entender que problemas são tesouros que estão escondidos, né? Ou seja, problemas são oportunidades de melhoria. Então eu considero problemas como tesouro. Então começa a olhar para os problemas de um modo diferente. Começa a olhar para os problemas como, cara, mas aconteceu esse problema, a gente tem uma oportunidade de melhoria ali. Se você somente olhar para o problema, ficar triste, aquilo ali da sua rotina de trabalho vai se tornar tão normal que vai ser algo normal. Ah, aquele problema é crônico, já existe há mais de 5 anos, sempre foi assim. Muda essa mentalidade, se você quer trabalhar nessa área, mais uma mentalidade aí para você, tá bom? Por enquanto é de graça todo esse conhecimento, mas vocês vão ver que é um curso ferrado. Eu não sei dizer, mas eu acho que eu sou uma das maiores autoridades quando se fala em didática e quando se fala em especialista em melhoria contínua. Sim, eu tenho muita, mas muita ferramenta e eu apliquei todas na prática para vocês. Mas fica ligado, deixa eu só acabar essa história que eu já vou falar para vocês um pouquinho do curso. E aí eu comecei a aplicar na prática todas essas técnicas, todas essas metodologias que aprendia, comecei a usar, implementar e tudo mais e não parava. Realmente eu não parava. Eu virei uma máquina de implementar métodos. Mas no começo desse novo emprego era difícil. Mesmo conhecendo todas as ferramentas, todas as técnicas, parecia que ninguém queria implementar. Se você passa por isso hoje, escuta essa. Eu descobri que quando você quer implementar um método ou uma ferramenta, você não tem que simplesmente mostrar a ferramenta e como ela funciona e como o método funciona. Você tem que mostrar o benefício. Sim, o benefício que está por trás daquela ferramenta. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês, tá? Provavelmente vocês já ouviram falar, se é na faculdade ou no trabalho, ou em algum lugar você já deve ter ouvido falar da metodologia 5S, tá? Essa é a mais básica de todas. Se você não ouviu falar, ela é uma metodologia para você aumentar a produtividade de um departamento através de 5 passos. Eu não vou explicar um método aqui para vocês, mas só para vocês entenderem esse exemplo. Imagina eu chegar numa pessoa e falar: "Oi, tudo bom? Vamos implementar o método 5S?" Pessoal, o 5S é a ferramenta mais básica de todas, mas é muito, mas muito poderosa. Mas se eu perguntasse: "Oi, você quer implementar 5S?" É claro que a resposta era não. Por que motivo? Simples assim, o cara trabalhava naquela área há mais de 5 anos, há mais de 10 anos. Simplesmente, ele não queria parar de fazer o que ele fazia para fazer outra coisa. Seria mais trabalho, mais carga de trabalho. Então eu comecei a não entender. Eu falava: "Poxa, aprendi um monte de método, aprendi um monte de técnica. Chegava nas pessoas, as pessoas não querem implementar, como resolver? Eu quero resolver, as pessoas não querem me ajudar a resolver." Eu tinha aquilo que eu comentei com vocês, que eu tinha mentores naquela empresa. Enfim, eu fui perguntar para o mentor: "Mentor, eu não estou entendendo. Poxa, eu venho com toda boa vontade, apresento um método para a pessoa, falo para implementar e a gente não implementa. Qual que é o principal motivo?" Aí é engraçado, né? Porque nessa ânsia de quando a gente é jovem, a gente quer melhorar tudo muito rápido, né? Aí o mentor, com toda a calma do mundo, ele chegou em mim e falou assim: "Guilherme, você esqueceu o que te fez trabalhar aqui com a gente?"
Aí eu comecei a me lembrar, caramba, peraí, eram duas coisas, né? Uma que é querer melhorar sempre, essa daqui eu acho que eu tô respeitando. Pessoas antes de sistemas. Aí eu aprendi, mais um aprendizado, e pra você aprender também. Pessoas antes de métodos, de técnicas. Finalmente, agora vai. Aí eu voltei no processo, eu entendi o que se passava com aquela pessoa. Vou te dar um exemplo que aconteceu exatamente nesse caso que eu tô te passando pra você. A pessoa mesmo me disse, Guilherme, é o seguinte, cara, eu tenho que pelo menos, tem um negócio que eu odeio, é que eu vou pelo menos aí uma de 5, 3, acho que em média eu vou 5 vezes lá no almoxarifado buscar ferramenta, buscar material para eu trabalhar. Isso me enche o saco. Eu odeio ficar tendo que ir lá e é mó longe, ter que dar mó rolê para 5 vezes buscar esse material. Aí eu falei, tá aí a oportunidade. Entendi o que a pessoa está se passando, o problema que a pessoa está tendo. Amigo, sabia que o 5S é uma metodologia que pode te ajudar a eliminar toda essa movimentação que você faz? Tcharam! Consegui convencer a pessoa de implementar o método 5S. Então eu aprendi que quando você quer implementar uma metodologia, é necessário você mostrar, primeiro entender a pessoa, entender qual que é o problema que se passa e mostrar que aquele método vai a beneficiar, vai resolver aquele problema daquela pessoa. Aí eu pensei, caramba, meu mentor é foda. Realmente, o cara experiente, ele sabe o que está falando, né? Beleza, show, super feliz, mas calma lá. Na hora de implementar essa metodologia, me veio uma surpresa. Não consegui. Sim, nesse vídeo, pessoal, eu poderia falar para vocês que tudo funciona, todos os métodos funcionam, mas eu quero te mostrar que essa profissão não é fácil. Você realmente tem que querer. E se você quer conquistar isso, você vai conseguir, porque se eu conseguir, você também consegue. Mas se você escolheu essa profissão, você tá nesse vídeo até agora comigo, eu preciso te mostrar os caminhos das pedras. Não é fácil, mas é muito gratificante, é muito bom. Eu adoro, eu amo fazer isso que eu faço. E sabe o melhor de tudo? Nesse departamento que eu trabalhava, existia um departamento chamado departamento corporativo. Então toda a técnica que a gente utilizava, ela vinha de um departamento da Alemanha. Então se liga só, olha a oportunidade que eu tive na minha vida. Eu passava todos os dias tentando implementar métodos e ferramentas, falando com pessoas, e tinha um departamento corporativo que estava pesquisando novos métodos todos os dias. Olha que bacana. Então todo dia, não todo dia, mas todos os meses eu recebia pelo menos um método diferente para poder aplicar. Então chegava lá na minha caixa de e-mail, tcharam, Guilherme, um método diferente aqui para você tentar utilizar. Cara, juro pra você, eu acho que são poucos, mas são poucas as pessoas que trabalham hoje com melhoria contínua que tiveram essa oportunidade que eu tive. Eu tinha um departamento, presta atenção, eu tinha um departamento que ficava o dia inteiro pesquisando de forma acadêmica, de forma científica, métodos de melhoria contínua. E o que eu fazia? Pegava um método e implementava na prática. Sério, eu virei uma maleta de ferramentas. Juro pra você, uma maleta de ferramentas. Mas calma que já eu falo todas as ferramentas que eu conheço, que você também vai conhecer para você poder ser reconhecido na empresa, para você criar uma carreira de melhoria contínua. Calma que eu já vou falar delas. Deixa eu voltar pro método que eu comentei do 5S que eu queria implementar, mas eu não consegui. Na segunda tentativa, lembra que a primeira eu só simplesmente tentei implementar o método. Na segunda tentativa, quando eu fui falar com a pessoa, que eu convenci ela, falei de reduzir movimentação, e aí no meu primeiro dia, vamos implementar a metodologia. Aí eu comecei, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, coloca ali, o primeiro passo do 5S é esse, o segundo passo do 5S é aquele, sabe? Eu comecei a dar ordens e este foi um erro, mais um tapa na cara. Quem é você para dizer o que eu tenho que fazer? Posso te falar uma coisa, Guilherme? Eu só queria o aval do chefe, não preciso mais de você, eu só queria o aval do chefe para eu poder fazer as mudanças que eu quero. Aí eu falei, caramba, o que será que eu fiz de errado dessa vez? Deixa eu falar uma outra mentalidade para vocês. Nunca comprem a briga. Sempre quando tiver um problema, olha o problema como uma oportunidade de melhoria. Não estou falando para fugir de conflitos, mas sim, todo e qualquer problema é uma oportunidade de melhoria. Olha o pensamento que eu tive. O que eu fiz de errado? Eu poderia muito bem discutir com a pessoa, mas olha o pensamento que eu tive. E essa mentalidade você tem que ter. O que eu fiz de errado? De novo, vamos procurar o meu mentor pela terceira vez. Mentor, é o seguinte, não dá. Esse método não funciona, esse tal de 5S não funciona. Eu comecei, sabe, a jogar a culpa nos outros. Não sou eu o problema é o método, o problema é a pessoa que eu estou tentando implementar, o problema é o gestor, o problema é o líder, o problema... Tem muitos problemas, menos eu. O método que é ruim. Aí, com toda a calma do mundo, o mentor chegou em mim e falou, Guilherme, com toda a calma do mundo, né? Você sabe a diferença de um especialista em melhoria contínua e de um aprendiz ou de um estagiário, analista, assistente, afins? Falei,
Comecei a pensar, né? Falei, não sei. Olha o que ele me falou. A pessoa que está começando nessa área de melhoria contínua, ela acha que vai subir de cargo ou virar um especialista mostrando serviço. Ela acha, quando ela implementa projetos de melhoria, ela vai ganhar mérito pelos projetos que estão sendo implementados. Ela vai ganhar mérito pelos 5S que ela implementou. Este é o maior erro e é o que diferencia os fracos dos fortes. Então, é o seguinte, eu tô falando bem sério com você. Se você quer trabalhar nessa área e ser um top level aí de especialista em melhoria contínua, escuta essa. Essa vai ser uma mentalidade fera pra você. Não muda isso, cara. Se você não for isso, pode ser isso que tá travando você de virar um especialista em melhoria contínua na sua empresa. Presta atenção. A pessoa acha, se ela fizer um trabalho que reduz milhões de reais, um trabalho que reduz 10 mil reais por mês, um trabalho que reduz 5 bilhões de euros por ano, que foi um projeto que eu fiz, mas não vou entrar no mérito, isso não promove ela. A pessoa acha que fazer um trabalho desse, mostrar números, isso promove. Posso falar um negócio pra você? Pode até promover, mas você não vai ser um especialista, te garanto. Então muda a sua mentalidade. Vem comigo que eu sei o que eu tô falando. Mas isso tudo o mentor falando pra mim na época, né? E eu não tinha essa mentalidade. E aí ele falou o seguinte, ele continuou, né? Você já deu o primeiro passo, que é ter o pensamento de ser melhor sempre. E que pessoas vêm antes de sistemas e métodos. Você já tá caminhando muito bem. Aí ele falou o seguinte, né? Ele continuou. O próximo passo que irá te diferenciar para se tornar um especialista e ser reconhecido na empresa é o seguinte, grava essa, é fazer o próximo, quando eu falo próxima pessoa, é fazer o próximo crescer antes mesmo de pensar em você. Olha que loucura, como especialista de melhoria contínua, é você fazer o próximo crescer antes mesmo de pensar em você crescer. Sim, nós jovens, ou quando estamos na média carreira assim, a gente acha que a gente vai chegar a especialista em 3 meses, em 4 meses. Eu demorei, igual eu falei para vocês, 3 anos e meio, tá? Se for contar com o ano aí da última empresa, aí 5 anos aí. É claro, eu errei muito, eu poderia ter encurtado isso. Mas é o seguinte, se você tiver essa mentalidade assim que eu tô explicando pra você, você vai conseguir conquistar muito mais rápido. É sério, de 1 a 2 anos você consegue facilmente. Mas calma aí, eu não entendi muito bem. Na época, quando eu falei com o mentor, eu realmente não tava entendendo o que ele tava querendo me passar, né? Aí eu perguntei pra ele, não, calma, não entendi. Me explica de novo. Vamos lá, o seu mérito como especialista ou como, né, você trabalha em melhoria contínua, é fazer com que as outras pessoas ganhem o mérito. Ou seja, a sua missão é fazer com que a pessoa que você está ajudando a resolver aquele problema, resolva o problema. Confundiu mais ainda, não entendi nada o que esse cara quer dizer. E aí ele falou, ó, vamos à prática, deixa eu falar de uma vez por todas o que eu quero dizer para você. Você pode até ter a solução na palma da sua mão, que é, no caso, o método 5S. Mas você tem que fazer com que a pessoa que você está ajudando chegue na solução que você tem, sem ela saber. Olha que loucura. Deixa eu explicar para vocês deixa eu entender, ó, a mentalidade que vocês têm que ter. É quase que uma técnica de consultor, mas é o seguinte, você, especialista, melhoria contínua, você vai ter a solução no bolso. Você sabe como solucionar aquele problema. Só que quando você for falar com a pessoa, você nunca deve falar qual é a solução. Você tem que conversar com a pessoa, mostrar dados, mostrar fatos, mostrar visualmente, dar exemplos, mas a sua missão é fazer com que a pessoa que você está conversando, ela chegue na solução que você já sabe. Você não fala a solução. E quando você ouvir a seguinte frase dessa pessoa, nossa, eu já sei a solução para esse problema, é nesse momento que você sabe que fez um bom trabalho. A ideia é sua, mas ninguém vai saber que a ideia é sua. Essa é uma mudança de mentalidade muito foda. Garanto pra você que 90% das pessoas que trabalham nessa área não sabem disso. Eu te garanto. Você vai representar uma grande minoria dessa área e por isso que você vai se destacar no mercado, tá? E você vai ser muito procurado mesmo. Então é o seguinte, você sempre tem que fazer com que a pessoa tenha a ideia. Sabe por que disso? Vou te explicar o motivo. Eu sei, a ideia é sua, mas é a pessoa que teve aquela ideia. Primeiro, eu tenho certeza que sem você cobrar nada, aquela pessoa que teve a ideia, que era sua, mas ela teve a ideia, eu tenho certeza que aquela pessoa vai aplicar aquela ideia sem você ficar cobrando. Às vezes isso é o maior motivo das suas ideias não funcionarem. Você fica querendo empurrar a goela abaixo. Quando a pessoa tem a ideia, pessoal,
Você não precisa nem estar perto, a pessoa vai fazer. Então o seu trabalho nesse primeiro aspecto vai ser mais um trabalho de auxiliar e direcionar a implementação daquela ideia. Tá bom? Então fica com essa primeira dica. E o segundo grande benefício de você fazer essa técnica, não se preocupe com o mérito. Lembre-se, você entrou na empresa pelos dois fatos que comentamos e não pelos seus números ou pelo seu currículo. Fica a sacada para vocês, não sei se vocês pegaram. A grande mudança cultural de uma empresa para você melhorar sempre está na criação de multiplicadores e não na multiplicação de projetos feitos por você. Então não se gabe por muitos projetos, e sim por quantas pessoas você conseguiu impactar. Aí está, igual eu falei para vocês, a grande diferença de um top level especialista em melhoria contínua e de uma pessoa que simplesmente trabalha nessa área. Foque em transformar pessoas e não processos. Aí eu falei, que eu pariu, meu mentor é muito monstro, sério, ele é um louco. Mas depois que eu ouvi isso, eu falei, caramba, vou tentar. E aí eu fui pra terceira tentativa, né? E não é que deu certo. O cara era louco, mas deu certo. E naquele momento é mais um aprendizado, mais uma mentalidade. E tudo isso que eu tô falando pra vocês, pessoal, é só uma dose, tá? É só uma dose de tudo que eu tenho pra oferecer aí de conteúdo pra vocês. E a partir daquele dia, tudo mudou novamente em minha vida. Então a gente vai evoluindo na nossa carreira, né? E aí a história continua. Eu aprendi mais de 18 técnicas, igual eu comentei com vocês. Mas calma aí, eu já falei, eu vou comentar um pouco delas aí, que na verdade, é todo o conteúdo do curso, mas eu já comento para vocês o que vai ter nesse curso. É porque no começo do vídeo eu queria realmente mostrar que se você quer realmente entrar nessa área, sabe? Eu tô te mostrando um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha experiência, para saber se você quer isso ou não. E aí, igual eu falei para vocês, né? Eu aprendi que antes das técnicas vem as pessoas. E depois disso, pessoal, depois desses novos aprendizados, não demorou muito para eu me tornar um especialista. E é claro que com a ajuda sempre dos meus mentores e desse mentor especificamente, e também todas as pessoas que de alguma forma implementaram as melhorias e que eu ajudei essas pessoas a implementar. Não demorou muito, igual eu falei para vocês, o tempo, eu já tinha um salário muito bom. E eu preciso lembrar para vocês que eu não era nem formado, tá legal? Por isso que eu falei que é como você se tornar um especialista sem necessidade de formação em engenharia. Mas, por outro lado, eu já era considerado um especialista na área. Sem a formação, eu já era considerado um especialista. Então, eu tô mostrando para vocês um cara que viveu isso na vida real, viveu na prática. Eu não estou falando nenhuma balela, eu estou realmente mostrando para vocês um conteúdo real. Falei tudo isso realmente para te mostrar que se você está afim de entrar nessa jornada, essas são dicas fundamentais para você crescer na carreira. Sem esse negócio de tentativa e erro, sem esse negócio de ficar triste e feliz. Eu vou te ensinar tudo que eu sofri, tudo o meu aprendizado e tudo o que você deve fazer para se tornar um ótimo especialista em melhoria contínua. Nossa, como é até engraçado agora estar gravando esse vídeo pra vocês, sério mesmo. Lembra na época que eu fiquei pesquisando alguém que podia me ajudar? Se tivesse uma pessoa que, assim como eu hoje, tivesse essa pessoa, cara, com certeza eu iria me inspirar, sabe? Se eu tivesse todo esse conteúdo que eu tô passando pra vocês hoje na época, eu acho que minha carreira ia decolar muito mais rápido do que ela decolou, sério. E eu procurei todo um conhecimento e não achei, tá? Então, eu demorei 3 anos e meio a 5 anos, desde o primeiro emprego até virar um especialista. Se eu tivesse um mentor, como eu tô falando pra vocês, eu conseguiria muito mais rápido. Agora imagina você, sério, imagina você com tudo na mão, só juntar tudo que eu vou te passar, a força de vontade que eu sei que você tem, não força de vontade, né, mas assim, essa ânsia por melhorar de vida, por melhorar a vida da sua família, sabe? É só juntar tudo que eu vou te passar, todo o conteúdo que eu vou te passar, estudar, se esforçar, que você terá o que tanto você merece. Sério, você tem essa oportunidade hoje e agora. Não perca essa oportunidade. Eu posso ser essa pessoa, esse mentor, essa pessoa que vai te ajudar nessa jornada dessa carreira em especialista em melhoria contínua. Basicamente seria um professor para ajudar você a atingir o seu objetivo. E o tempo, como eu falei, o tempo voa. Depois de 11 anos trabalhando nessa área, já fiquei velho, eu realmente aprendi muito. Mais do que tudo isso que eu comentei para vocês. E é claro que eu não consegui nesse vídeo, né, nessa história, é claro que eu não consegui
consegui expor todo o meu conhecimento, eu não consegui expor todos os meus insights, todos os ensinamentos, os aprendizados que eu tive, né, nesse único vídeo para vocês. E é por esse motivo, tá? Por esses dois motivos que eu criei o curso. Tanto pelo motivo que em um único vídeo eu não vou conseguir passar toda essa experiência, por isso que eu criei o curso, e também pelo motivo de que eu não tive isso no passado. Eu não tive alguém que me ajudasse, sabe? Cara, é muito louco, mas eu não tive uma pessoa que ajudou na minha carreira. Eu tive a faculdade, só que o professor, ele estava tão focado em explicar a matéria que ele não se preocupava comigo. Ele não se preocupava, tipo assim, caramba, Guilherme, próximo passo da sua carreira é esse, sabe? Então ele não se preocupava comigo. E todos os cursos que eu fiz, pouco curso não, eu fiz muita coisa, tá? Não me mostravam isso, é claro, nada contra. Eles me ajudaram, com certeza, a ganhar conhecimento, ensinamentos, mas eles não me ajudaram na minha carreira, especificamente na minha carreira. Quem mais me ajudou foi realmente a vida profissional, os meus mentores, o dia a dia. E aí, esse é o segundo grande motivo que eu criei esse curso. Eu não tive uma pessoa que me ajudasse. E por esse motivo eu tô aqui hoje pra você. Se você tá afim de seguir nessa jornada, eu posso te ajudar. Sério, não só a fazer o curso, mas depois do curso vocês vão perceber que um dos bônus, já até falando dos bônus aí, mas mais pra frente eu vou falar pra você, eu vou ser o seu mentor. Todas as dúvidas que você tiver, todos os problemas, todos os obstáculos, eu vou te ajudar a tirar essas pedras do caminho, porque eu já sofri isso, eu sei como é que é. E se você quer ter essa carreira, você quer se tornar um especialista em melhoria contínua, sem fazer hora extra, sem formação em engenharia, tendo qualidade de vida, pensando na sua família, eu sei o caminho das pedras. Eu sei o que eu tô falando. Mas calma que eu já vou falar do curso. Calma. Aliás, deixa eu só falar um outro motivo também de ter criado esse curso. Nessa última empresa que eu falei pra vocês, eu consegui impactar ali entre 1.500 a 3.000 pessoas, né? Que eram os funcionários ali que tinham aqui no Brasil, tá? Eram espalhados pelo mundo, mas no Brasil tinham suas 3.000 pessoas. E eu só consegui impactar essas 3.000 pessoas. E aí eu lembrei do meu propósito, né? Caramba, qual que é a minha missão de vida? Sabe, assim, o que eu gosto de fazer, né? E aí eu simplesmente tenho uma frase simples. Eu gosto de ajudar pessoas e pensar em melhoria, ser melhor todos os dias. Cara, é simples, é isso que eu gosto de fazer. E foi onde eu encontrei uma profissão que tinha esse negócio. E aí, cara, foi bem louco. Antes do curso, só pra gente entrar no curso, assim, tá? Foi quando há pouco tempo eu descobri o mundo online. É claro, eu já tinha, enfim, redes sociais e tudo mais. Mas foi pouco tempo que eu descobri que o mundo digital, eu poderia usar esse mundo online para impactar mais pessoas. E aí eu conectei essas duas oportunidades. O meu propósito de vida, o que eu gostava de fazer, com o mundo digital. E aí eu pensei comigo, né? Que tal eu ensinar pessoas um caminho mais rápido, um caminho assertivo, um caminho certo, para se tornarem especialistas, assim como eu, conseguirem também os mesmos resultados que eu consegui. Aí eu fiquei pensando, caramba, legal. Eu acho que a minha história pode ser que inspire alguém, a minha história eu acho que pode realmente impactar a vida de uma pessoa, eu posso fazer com que uma pessoa consiga fazer parte daquele 1% da população que pensa diferente, aquele 1% da população que ganha mais do que R$2.000. Eu vi uma pesquisa recente, pessoal, que eu acho que é 80% ou 70% da população brasileira ganha, acho que menos que R$2.500 por mês. A oportunidade que você tem aqui é única. Você vai representar uma minoria. Sério. Por isso que eu quero espalhar esse conhecimento. Eu acho um absurdo. Esse conhecimento não deveria ser tão caro, sabe? Então, por isso eu resolvi entrar no mundo digital. E aí, o mais incrível, né, que eu achei que eu ia demorar para criar esse curso. Eu achei que eu ia demorar para criar um curso online, para ajudar a formar especialistas em melhoria contínua. Mas em pouco tempo, cara, eu consegui fazer o curso e saiu. Saiu do forno aí um curso, só para vocês terem uma ideia, tá? São 40 horas de conteúdo. 40 horas de conteúdo com mais de 102 videoaulas, é muita coisa, sério. Pensa o seguinte, 102 videoaulas, 40 horas de conteúdo, te ensinando, te mostrando o que você tem que fazer, o que você tem que usar, as técnicas com aplicação prática do que você tem que fazer para se tornar um especialista em melhoria contínua. Isso não tem no mercado, desculpa, não tem. Você vai numa faculdade, a faculdade fala, faculdade de administração. O que eu posso ser quando eu faço uma faculdade de administração? Ah, eu posso ser isso. Não é direcionado. Aqui é direcionado. E, desculpa, eu vou cobrar muito bem longe do que uma faculdade cobra, tá legal? Vamos lá, finalmente vamos mostrar o conteúdo desse curso. Eu vou te mostrar tudo que você vai aprender nesse curso. Vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, eu virei uma maleta de ferramentas, então vocês vão ter acesso à minha maleta de ferramentas. Muito foda. Imagina no meio de uma reunião, qualquer reunião que você participar,
Você pode ter lá seus 18 anos, 20 anos, sei lá, tá no começo da sua carreira, é um analista, 24 anos, 25 anos, tá no meio de uma reunião com gerentes, diretores e tudo mais, e aí eles começam a discutir um problema, e aí o gestor ele te chamou só, não, vem participar, não, é bom você participar. E aí você chega naquela reunião, eles começam a falar de um problema e você tem uma carta na manga, você vai ser, mas olha, nunca se esqueça do mérito, não, a ideia não é sua, faz os gerentes chegar na ideia, tá legal? Vamos lá. Eu tenho certeza, pessoal, com esses pensamentos que eu tô te passando e com essas técnicas, você vai acelerar muito a sua carreira, muito mesmo. Eu sei o que eu tô falando. Então, a primeira técnica que você vai aprender no meu curso é uma técnica chamada VSM. Essa técnica vai te ensinar como identificar atividades que agregam valor na empresa para poder eliminar os desperdícios. Essa técnica é muito louca. O que significa essa técnica? Eu vou falar assim, não tem como eu te passar todo o conteúdo, porque são 40 horas de conteúdo, mas eu vou te passar um pouquinho de cada técnica, tá bom? Só para você entender o que você vai aprender no curso. Agregar valor ao cliente, são poucas pessoas que pensam nisso. Pensa o seguinte, pega uma pessoa que está trabalhando e conta desde o período que ela entra na empresa até o período que ela sai. Sei lá, das 7 da manhã às 17 da tarde. Beleza. Tá lá na empresa esse período. Ela chega, toma café, ela chega, liga o computador, aí o computador não funciona. Aí ela chega, vai conversar com uma pessoa, aí ela vai ler um e-mail, aí ela vai fazer não sei o que, ela vai fazer não sei o que. Na 30ª atividade dela, ela está fazendo o orçamento para o cliente. Depois do orçamento, aí mais 30 atividades. É sério, pessoal. Atualmente, poucas empresas sabem disso. E você, como especialista, vai saber, porque você representa a minoria. Somente de 1 a 5%, no máximo, do tempo que as pessoas estão trabalhando, elas estão efetivamente fazendo alguma atividade que realmente o cliente está disposto a pagar. Juro, 95% das atividades das pessoas, elas não estão agregando valor, pessoal. Essa é uma técnica que vocês, cara, é sério, só com essa técnica, vocês já iam melhorar qualquer processo. Vocês já iriam se tornar especialistas em melhoria contínua. É uma técnica muito foda, tá bom? Então, essa é a primeira técnica que você vai aprender. E, deixa eu só te falar um negócio dessa técnica também. O porquê que ela é tão poderosa e tão forte, tá? O ser humano, ele tem uma tendência em melhorar aquilo que ele já conhece. Por quê? Tá muito mais prático, é muito mais fácil. Então, eu tenho até um exemplo de uma melhoria que eu fiz dessa ferramenta, que é o seguinte. Eu lembro que a gente queria reduzir o prazo de entrega, a gente queria melhorar, né, a entrega daquela empresa. E era uma empresa que tinha uma máquina de usinagem e tal. E aí o rapaz chegou em mim e falou, a última melhoria que eu fiz, a gente produzia essa peça em 8 horas. E aí a gente reduziu para 4 horas. A gente melhorou 50%. Aí eu falei, meu amigo, do que adianta você melhorar 4 horas de produção se essa peça ficou parada 30 dias no estoque? E aí você começa a entender. O ser humano, ele se esquece dos desperdícios que acontecem em volta dele. Porque ele tem tanto conhecimento naquilo que ele faz, é tanta rotina do trabalho, que a melhoria que ele fez, ele acredita que representa um impacto muito forte na empresa. E os desperdícios que estão ao lado simplesmente se tornam algo normal. E por que a pessoa não faz um projeto para reduzir o tempo de espera no estoque e faz um projeto para melhorar o equipamento? Porque é o que ele manja. Então eu percebi isso também nessa ferramenta. A tendência do ser humano é melhorar o que ele manja e não melhorar os desperdícios que estão em volta. Então essa ferramenta vai ensinar as pessoas a observar de uma forma diferente o processo, entender os desperdícios para poder eliminá-los, tá bom? Próxima ferramenta que vocês vão ter, próxima técnica que vocês vão ter no curso se chama SFM. Essa é uma técnica chamada Shop Floor Management. Basicamente, essa técnica são 6 passos, 6 princípios de como melhorar a comunicação na empresa, usando a boca e não os dedos. Vamos dar um simples exemplo aí, na verdade, do que eu aprendi com essa técnica é o seguinte. Muitas das vezes, não sei se já ouviram falar em desperdício de e-mail, tá? Todo mundo gosta de mandar e-mail para todo mundo. Já ouviu falar daquele negócio de e-mail em cópia? Põe cópia para todo mundo precisa saber dessa informação. Essa técnica, ela melhora a comunicação da empresa muito. Qualquer falha de comunicação, qualquer problema de conflito interno, enfim, cara, use essa ferramenta, use essa técnica. Você vai aprender a criar gestão visual, você vai aprender a criar indicadores, você vai aprender a criar gestão de projetos, gestão de pedidos, você vai aprender a criar, enfim, um follow-up das atividades. Você vai usar essa técnica. Eu posso até te falar que é o seguinte, acho que o grande impacto dessa técnica, você vai transformar supervisores, coordenadores, gerentes em líderes. Essa é uma ferramenta para formação de líderes. Eu não estou falando para formar você. Lembre-se, o seu mérito é fazer com que a outra pessoa ganhe mérito. Então essa é uma técnica para você fazer com que a outra pessoa vire um líder. Olha que loucura!
Próxima ferramenta. Essa se chama Roshinkanri. Você vai aprender também. Toda ferramenta no curso eu vou chamar de disciplina, tá? São 18 disciplinas e essas ferramentas estão no módulo 2, tá bom? Módulo 1 eu ainda não falei para vocês, mas eu vou chegar lá. Nessa técnica chamada Roshinkanri, vocês vão aprender em 4 etapas como criar metas e distribuir na empresa, eliminando indicadores que não servem de nada. É batata. Toda e qualquer empresa tem indicador que não serve de nada. Essa é uma ferramenta que você vai utilizar como especialista de melhoria contínua para resolver esse problema. Tem um negócio que ninguém sabe nessa metodologia, ou digamos que, igual eu falei para você, acho que 10% das pessoas que trabalham nessa área sabem do que eu vou te falar agora. Sério, eu não estou brincando, estou falando sério. O maior erro de um líder é repassar a meta. Digamos que eu sou o gerente da área, eu tenho uma meta de aumentar 10% a minha produtividade. Oh, que legal! Eu pego essa meta e passo para minha equipe. Equipe, vocês têm que aumentar a produtividade em 10%. Estou aqui. Esse é o maior erro e é o erro mais comum das empresas quando você cria um sistema de metas. Essa técnica vai fazer o quê? Ela vai transformar esses 10% do líder em outras metas específicas para cada pessoa da equipe. É muito louco, né? Mas é sério. Esse conhecimento poucas pessoas sabem. Próxima técnica que você vai aprender para usar nas empresas que você for atuar, tá? É a técnica do 5S, mas eu queria só salientar um negócio aqui para vocês. Isso também, acho que 10% menos, acho que menos. 5% das pessoas que trabalham com melhoria contínua sabem do que eu vou te falar agora. 5S focado em dinheiro. Eu vou te ensinar, é claro, a metodologia 5S, mas eu vou te mostrar que o visual, a organização, a limpeza, é tudo uma consequência de um bom 5S. O 5S, pessoal, ele foca em produtividade. 5S é para a empresa ganhar dinheiro. Não é para a empresa simplesmente ficar bonita. A beleza do departamento, ela é uma consequência de um bom 5S, tá bom? Fica ligado nessa, poucos sabem disso. Próxima técnica também, é uma técnica às vezes pode ser até conhecida de você, que é o benchmarking. Bom, como usar a concorrência ao seu favor, que é o benchmarking. Outra coisa que eu vou falar para você dessa técnica que poucos sabem é o seguinte: quando você faz benchmarking, benchmarking é uma técnica para basicamente você copiar o que outra pessoa faz. Então, você está na sua empresa, como especialista de melhoria contínua, você fala, caramba, o meu concorrente é 10 vezes melhor que eu. Caramba, o que será que esse concorrente faz que eu não faço? Então, você vai no seu concorrente, entende o que ele está fazendo e simplesmente copia para sua empresa. Mas, onde mora o maior erro da implementação dessa técnica? Sabe onde que é? Normalmente, quando a gente faz um benchmark, a gente copia o que a gente vê e não o que a gente ouve. E aí mora o maior erro. Benchmarking correto é o que você ouve. Então, sempre que você querer copiar alguma coisa de alguém, descubra quem fez aquela coisa e fale com essa pessoa. Lembre-se, o meu mentor não me ajudou e eu não estou te ajudando? Conversa com quem implementou. Essa pessoa sabe os problemas, sabe os erros, sabe todos os caminhos das pedras. Mesmo que essa pessoa tenha sido mandada embora, vai atrás da pessoa e assim você vai fazer um benchmarking correto. Próxima técnica. Essa técnica é uma técnica até interessante, se chama F6, tá? É uma técnica, basicamente, que você vai ensinar, você vai aprender em 5 passos como prevenir falhas em qualquer empresa, em qualquer processo, em qualquer serviço, em qualquer produto. Prevenção de falhas. O nome prevenção, o que eu vou te falar agora também, são poucas pessoas que trabalham com melhoria contínua sabem. Prevenção, pessoal, é você prevenir uma falha que ainda não aconteceu. Tem gente que usa essa técnica para resolver falhas que já aconteceram. Essa é uma técnica de prevenção. Quando eu falo em prevenção, é para você prevenir que algo que não aconteceu, uma falha que ainda não aconteceu, mas tem a possibilidade de acontecer, venha acontecer no futuro. Então você pensa, caramba, o que será que pode acontecer de falha? E aí você cria métodos, cria maneiras disso não acontecer. Tá bom? Então essa é mais uma técnica para você usar na empresa. Cara, é só copiar e colar, juro, sério, muito fácil. Você só não faz porque não quer. Próxima técnica que eu vou te ensinar é uma chamada North Star. Em inglês significa estrela guia. O que você vai aprender nessa técnica? Você vai aprender os 3 pilares do planejamento estratégico para transformar funcionários em donos e dobrar aí os resultados de qualquer empresa. Vamos lá. Se você já ouviu falar em planejamento estratégico, basicamente é você fazer a seguinte pergunta para a empresa. Empresa, qual que é a sua razão de existência? Eu mostrei para você qual que é o motivo do meu curso? Então pergunta, qual que é o motivo da sua empresa? Por que a sua empresa existe? Qual que é a razão de existência? Essa é uma pergunta que você faz. Depois disso, digamos que você pergunta para a empresa, seguinte, como você se imagina daqui a 5 anos? Não você, pessoa, a empresa, eu estou falando. Como a empresa deve estar daqui a 10 anos? Basicamente é isso. Planejamento estratégico é você fazer um planejamento, o propósito da empresa sempre em mãos, para onde a empresa quer caminhar. Então você vai ensinar a empresa a criar um planejamento estratégico em apenas
3 pilares. Deixa eu comentar o maior erro dessa técnica de todas as pessoas que trabalham com melhoria contínua para você entender e você não errar e fazer parte da minoria. É o seguinte, todo e qualquer planejamento estratégico deve ser feito com todas as pessoas da organização. Sim, sério, tô falando sério. O que isso significa? A maioria das pessoas que pensa como a empresa vai ser daqui a 5 anos, pensam sozinhas. É o dono sentado na cadeira pensando sozinho no futuro da empresa, é os gerentes, é os diretores, fazem uma reunião, comitê dos diretores para pensar no futuro da empresa. Cara, quem mais sabe do que tem que fazer para melhorar a sua empresa são todos os funcionários, sem exceção. Então, essa metodologia faz com que todos participem do futuro da empresa. Sabe o que isso muda? Você transforma funcionários em funcionários motivados, funcionários com pensamento de dono e funcionários que todo dia estão caminhando com o mesmo propósito do dono. Essa técnica é muito poderosa. Sem zoeira. Só com essa técnica, se você falar que sabe fazer planejamento estratégico, você vai conseguir muita consultoria. Eu não estou brincando. Muita empresa vai te procurar só com essa técnica. Vamos lá, tem mais. A próxima técnica que eu vou ensinar para vocês é o Kanban. Sabe o que é isso? Kanban é uma técnica que se você já conhece, legal. Mas deixa eu te falar um negócio. O principal aspecto dessa técnica é o seguinte. Você vai aprender a como controlar e reduzir estoques e atividades que estão em excesso na empresa. Então, se você chegar na empresa e falar, caramba, eu estou com muito e-mail para responder, minha caixa de e-mail está 100 e-mails não lidos, meu estoque está gigante, estou com dinheiro parado, essa é uma técnica para você usar. Como eu estou falando tudo que a minoria sabe, deixa eu te falar um negócio que poucos que trabalham nessa área também sabem. Kanban significa sinal. Kanban não é cartão, Kanban não é quadro visual, Kanban é um sinal. Você simplesmente vai conectar a comunicação entre duas pessoas. Você vai chegar na empresa, essa pessoa e aquela pessoa. Uma é fornecedora da outra, certo? Essa faz uma atividade e entrega para a segunda. Legal. Como que essas duas se comunicam? Normalmente, para você usar essa técnica, normalmente as pessoas na empresa só atuam quando o líder cobra, quando o chefe cobra ou quando vem alguém cobrando. Legal? É através de uma cobrança. O Kanban vai fazer com que essas pessoas, que o processo flua, sem necessidade chata de um chefe ficar cobrando. Você vai simplesmente criar uma comunicação entre essas duas pessoas. Uau, que legal, que sacada foda. Sim, eu tô te falando das sacadas porque o meu curso é assim. Todas, mas todas as técnicas. Lembra que eu falei pra você que eu aprendi que antes da técnica vem as pessoas? Então eu aprendi o benefício da técnica, cara. É claro, eu vou te ensinar o passo a passo, etapa 1, eu vou te ensinar a planilha, eu vou te ensinar a auditoria, eu vou te ensinar tudo que você precisa saber. Mas você precisa entender o que está por trás da ferramenta. E é aquela mentalidade que eu falei para você. Se você não tiver essa mentalidade, não manjar as ferramentas, você não vai crescer na carreira. Você vai ser simplesmente um cara que segue receitas de bolo, que segue o passo a passo que eu vou passar para você. Por isso que eu estou frisando muito no conhecimento, na prática e na mentalidade nessa questão, tá bom? Vamos seguir. Mas espera aí. Vamos dar um pause. Dá um pause aí. Não, tô brincando. Não dá um pause no vídeo. Eu vou dar um pause nas técnicas. Deixa eu te falar um negócio. Vamos voltar um pouquinho para minha história. Espera um pouquinho. Deixa as técnicas de lado e vamos voltar um pouquinho para minha história. Lembre, pessoas, entende o conceito da técnica? Qual a missão de um especialista em melhoria contínua? Eu vou falar sempre isso daqui. Qual que é a missão de um especialista em melhoria contínua? Transformar pessoas. Entende a técnica, entende o conceito, entende tudo e faz o que com todo esse negócio aí? Não é goela abaixo. Vai nas pessoas e transforme as pessoas. Faça com que as pessoas entendam os conceitos daquela técnica. O passo a passo da técnica é só um direcionador para você transformar essas pessoas em multiplicadores de conhecimento e aí sim você vai criar uma cultura de melhoria contínua numa empresa. Legal, vamos voltar agora para as técnicas. Próxima técnica que você vai aprender se chama Kamishibai. Sim, Kamishibai. Ô Guilherme, tudo em japonês? Sim, tudo em japonês, porque eu não falei que eu me apaixonei pelas técnicas japonesas? Tá aí, pronto, tá aí pra você. Beleza, vamos lá, vamos seguir. Essa técnica vai te ensinar como assegurar e garantir que todas as normas, todos os procedimentos na empresa sejam cumpridos. Olha que loucura, sim, toda empresa tem regras, toda empresa tem políticas, todas as empresas têm, enfim, compliance, quem sabe, mas todas as empresas têm regras, políticas que devem ser seguidas. Procedimentos, normas. Será que as pessoas seguem, respeitam? Por que será que elas não respeitam? Então é muito importante você fazer com que assegure e garanta que essas normas sejam cumpridas. Então o Kamishibai é uma ferramenta que vai te ensinar a resolver esse problema na empresa. Outra técnica muito importante. Lembra para você que eu falei que você não necessita de uma formação em engenharia para poder trabalhar nessa área? Sim, tá aí. Eu vou te mostrar o seguinte. Se liga,
Essa técnica se chama MMA. Não é luta, é uma técnica. Você vai aprender a como medir e melhorar a produtividade sem necessidade de cronômetro, sem necessidade de muito cálculo, somente usando a observação. Próxima técnica que você vai ter no curso também, são muitas, sério, eu tô te ensinando tudo, ó, se chama Poka-Yoke. Você vai aprender como assegurar a qualidade. Vamos lá, calma aí, deixa eu te explicar melhor. A maior causa dos problemas em uma empresa, sério, a causa mais comum são falta de atenção, falta de treinamento, falta de comprometimento, esquecimento. Sério, você que vai trabalhar nessa área, presta atenção no que eu tô te falando. 99% dos problemas que você encontrar no seu dia a dia vai estar relacionado com essas causas. Falta de treinamento, atenção, não sei o que lá, esquecimento, sempre voltado pro ser humano. Sério, sabe por quê? Porque as pessoas não sabem, sempre põem a culpa no outro, tá bom? Então, você vai ter isso na sua frente, na sua carreira, você vai ter isso. Então, com essa ferramenta, independente de falta de atenção, falta de procedimento, falta de treinamento, essa é uma ferramenta para quebrar essas causas e quebrar esse conceito que muitas pessoas têm, que todo erro é do ser humano. Você vai aprender que o erro não é humano. O processo permitiu com que o ser humano errasse. Olha que coisa maluca. Mais um insight aí pra você, tá bom? Uma dose de curso aí pra você. Vamos lá, próxima ferramenta. Essa é uma ferramenta que se chama LSW, Leader Standard Work. Você, na sua carreira, vai perceber que muitos líderes, gerente, coordenador, supervisor, gerente, diretor, dono, CEO, sei lá o que, controlador, qualquer função de líder que você encontrar tem a seguinte frase. A maioria deles, a grande maioria, tem o síndrome de só reuniões e só relatórios. Se você perguntar o dia a dia de um gerente, ele vai falar para você: eu participo dessa reunião, 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 e depois de tudo isso daí, ele ainda fala: depois dessas reuniões eu fico até altas horas da noite fazendo o relatório 1, relatório 2, relatório 3. E depois disso eu marco uma apresentação, para quinta-feira que vem, para falar e apresentar o relatório 1, o relatório 2 e o relatório 3. Para quem? Para o meu chefe de cima, que vai fazer a mesma coisa com o chefe de cima e assim por diante. É uma síndrome, é um problema de só reuniões e só relatórios. Essa é uma técnica para você atacar diretamente esse ponto. Você vai fazer com que a atividade de um líder se torne padronizada. Você vai resolver esse problema. Imagina você resolver um problema de um diretor de uma empresa. Você vai ser um especialista. Mas segue, mais ferramenta para você. É o seguinte, deixa eu parar um pouco. Eu sei, é muito conteúdo, mas fica mais um pouco comigo que eu ainda tenho uma surpresa para você. Vamos lá, próxima ferramenta, 2 passos para traduzir o que o cliente está falando e como passar isso para a empresa. É uma técnica chamada QFD, Quality Function Deployment. Digamos que o cliente chega na empresa e fala assim: o cafezinho está ruim. Digamos que a sua empresa é uma cafeteria e faz café, tá legal? Beleza. O café está ruim. Tá, e aí? O que você vai fazer na empresa para evitar do cliente falar o café está ruim? Primeiro, concorda comigo que se o café está ruim, pode ser vários motivos? O café pode estar ruim por causa da temperatura, pode estar ruim por causa da borra, quantidade de café que pôs, quantidade de pozinho, pode estar ruim por causa do açúcar que não pôs, pode estar ruim por causa do adoçante, pode estar ruim por causa do copo, que o cara gosta de um copo assado e foi o outro copo. Essa técnica vai te ajudar, vai te ajudar a traduzir as reclamações e as expectativas e os requisitos do cliente, vai ajudar a traduzir isso em especificações, ou seja, em mudanças práticas na empresa. Sério, você como especialista de melhoria contínua, até isso você faz. O conhecimento que eu vou te passar aqui é único. Mas calma. Eu preciso te falar um negócio. Todas, sem exceção, todas as ferramentas que eu tô falando para você aqui, que eu vou te ensinar, eu apliquei na prática. Sim, lembra da minha história. Eu tinha um departamento que fazia técnicas, mandava as técnicas para mim e eu apliquei. Então é sério, no curso, pessoal, eu não vou te ensinar só o passo a passo de como implementar a técnica. Eu vou te mostrar casos reais, sério, da reclamação do cliente, desde quando começa a falar com o gerente, desde quando começa a falar com o operador, desde quando começa a falar com as pessoas até a implementação. Eu vou te mostrar cases reais, eu vou te mostrar exemplos práticos. É só você seguir, copiar e colar, não tem erro, sério. É simples, eu não estou aqui repassando o que está na teoria, o que está na acadêmico, o que o professor da faculdade falou. Eu estou te passando a realidade, eu estou te passando a prática. Sério, eu sou esse cara e eu estou te ensinando. É sério, eu queria ter no passado, mas não tenho, infelizmente. Mas eu cresci e agora eu quero que você siga esse caminho, tá bom? Sério, ninguém melhor do que eu, um soldado do campo de batalha, para te mostrar os caminhos das pedras. Vamos a mais técnicas. Além de tudo isso que eu te falei, tem mais técnica. Vamos lá. A próxima técnica que você vai aprender também se chama RCA. É uma técnica que em 5 passos
Você vai eliminar causas de problemas. Quando que você usa essa técnica? Simples. Digamos que uma pessoa chega em você e fala assim: poxa, amigo, eu tenho esse problema já há muitos anos. É um problema recorrente, é um problema crônico. Todo e qualquer problema recorrente é aquele problema que acontece mais de uma vez. Então, nessa técnica, você vai aprender a como olhar para esse problema, identificar a causa raiz do problema e cortar a causa raiz de vez, fazendo com que esse problema nunca, é sério, nunca mais aconteça. Deixa eu te contar uma coisa que poucos sabem que trabalham nessa área e que você, a grande minoria, vai saber. É o seguinte, olha, isso que eu vou te contar é sério. Sei lá, 15% da população que trabalha com melhoria contínua sabe. É o seguinte, tem que tomar muito cuidado para você não pular para a solução. O que é pular para a solução? Todo e qualquer ser humano, ele usa os seus conhecimentos, seus ensinamentos, as suas experiências antes dos fatos e dos dados. Quer um exemplo? É o seguinte, digamos que você escutou de alguém que você está sendo traído ou alguma coisa do tipo. O que acontece? Quando aquela informação vem para o cérebro, na hora, se você já teve alguma experiência ruim no passado, se você já teve algum conhecimento ou alguma coisa do tipo, você já acha que tem domínio sobre aquela situação e você já na sua cabeça propõe uma solução para aquele negócio e vai e briga. Sério. Na empresa não é diferente. Sempre que acontece um problema na empresa, as pessoas acham que sabem a solução. É louco isso, é do ser humano. Porque ele usa o conhecimento deles. Eles acham que tem domínio daquela situação, que tem domínio daquele problema. E é por isso que os problemas nunca são resolvidos. Você, especialista, não pode cair nessa síndrome de pular para a solução. Você tem que simplesmente analisar os dados e os fatos. Quando eu falo fato, peraí. Sabe o que é um fato? Eu, Guilherme, estou aqui gravando um vídeo para você. Ponto. Essa frase que eu falei é um fato. Que eu tô aqui, é real. Tô aqui, ó, gravando um vídeo para você. Fato, tá bom? E, sei lá, qualquer opinião contrária disso é errada, porque vai contra fatos. Lembra aquela frase? Fatos não há argumentos, uma parada assim. Você tem que fazer com que as pessoas olhem primeiro para os fatos e para os dados e depois usar o conhecimento para poder resolver aquele problema. Então, pular para a solução é quando a gente não analisa os fatos, acredita que tem domínio sobre a situação e já propõe uma solução para o problema. Você, como especialista, não pode cometer esse erro. E, principalmente, você tem que ensinar as pessoas a não cometer esse erro. Vamos lá, próximo. Antes da próxima, deixa eu voltar que essa mentalidade você tem que ter. Sério, de novo, vamos lá. A missão do especialista em melhoria contínua é transformar as pessoas. Você vai ajudar as pessoas a pensar de uma forma diferente, como eu acabei de falar nessa metodologia para vocês. Não é você que vai sair fazendo projeto que nem louco. Ah, eu fiz o projeto 1, eu fiz o projeto 2, eu fiz o projeto 3, o projeto 4. Para você ser um especialista foda em melhoria contínua, você tem que fazer o seguinte. Eu mudei a pessoa 1, eu mudei a pessoa 2, eu mudei a pessoa 3, tá bom? Beleza? Só para relembrar um pouquinho. Vamos continuar. Se você quer ser um especialista de verdade, você quer fazer a diferença, cria um multiplicador. É isso, ponto final. Você vai ver muita gente falando, eu tô indo contra essas pessoas, tô indo mesmo, tô falando aqui agora, sério. Você vai ver muita gente nessa área falando pra você que você tem que ter projeto 1, projeto 2, projeto 3, projeto 4, projeto 5, projeto 6, projeto 7, não. Tem até, eu não vou comentar qual certificação que é, mas tem uma certificação que é o seguinte, se você fizer um projeto que impacta 100 mil reais, você vira level 1. Se você fazer um projeto que impacta 300 mil reais, você vira level 2. Balela, eu não gosto disso. Se você faz um projeto para impactar 1000 pessoas, você é level 10. Se você faz um projeto para impactar 100 mil pessoas, você é level 1000. Beleza? Pensa desse jeito. Aí você vai longe, sério. Próxima técnica, se chama técnica Scrum. Scrum é uma técnica, pessoal, ela vem do rugby, sabe? É uma jogada de rugby assim. É o seguinte, você vai aprender a como organizar qualquer fluxo de um projeto ou de um processo que tem etapas para serem concluídas com uma gestão visual e você vai garantir, pessoal, agilidade. Não vai ficar mais aquele negócio de o departamento A faz a atividade dele, o departamento B faz a atividade dele e cada um por si. Não, é um time, é uma equipe, todo mundo junto, com um bem comum, atendendo o cliente e tal. Essa é mais uma ferramenta para você, tá bom? Claro, eu preciso te falar um negócio, né? Nesse negócio de movimento ágil, acho que você já deve ter ouvido falar sobre agile, movimento ágil, ser ágil e tudo mais. Eu não tô nem aí para nomeação. E no mundo ágil existe sim nomeações. Então você pode encontrar aí, como você vai começar a pesquisar nesse mercado, você vai encontrar tipo Scrum Master, gerente de projeto, de produto e não sei o que lá. Nada contra, nada contra, porque na verdade a pessoa que criou isso, tem um nome de um cara aí que criou isso. É o seguinte, esse cara, ele criou toda uma nomeação
E eu acho sensacional o que ele fez, porque nada mais, nada menos, ele está transformando pessoas. Se as pessoas estão nomeando isso, que bom que estão nomeando. Mas eu quero que você entenda que, tipo assim, não corra atrás de ter essa nomeação, porque assim você não vai ser um top level. Tenta entender o que está por trás de toda essa nomeação? Quais são os pré-requisitos? Qual que é o desenvolvimento que essa pessoa tem? Tá bom? Vou te relembrar. Não é o seu currículo. Não é o seu currículo que vai fazer você crescer. É você. Só depende de você. Muda a mentalidade. Cresce. Fechou? Vamos que vamos. É sério, eu sempre vou frisar o que deu certo pra mim. E não foi minha nomeação. O que deu certo pra mim também não foi meu currículo. E sim a minha forma de pensar que me tornou um especialista e ter uma vida foda, com qualidade de vida e conseguir ajudar a minha família. Mas calma lá, faltam mais 3 métodos que eu vou te ensinar ainda no curso. Essa é uma técnica chamada SMAD, Single Minute Exchange of Die. É uma técnica que você vai aprender apenas em 2 elementos como fazer com que as pessoas não percam tempo preparando as atividades. Tem muita gente que fica 3 horas se preparando para depois fazer 10 minutos de atividade. Sério, não tô brincando. Isso existe e acontece em muitas empresas. Então, tá vendo essas 3 horas? Vai dar um diminuir essas 3 horas. Essa é uma técnica para você fazer isso. Beleza? Próximo. Essa técnica é uma técnica chamada SOP, Standard Operation Procedure. Deixa eu explicar só a frase que tem nessa técnica e eu já te falo um negócio que poucos que trabalham sabem. Você vai aprender em 3 elementos como transformar conhecimento em procedimento. Legal? Você vai basicamente eliminar retrabalhos e defeitos de qualidade que tem na produção. Mas a grande sacada é o seguinte: tem muita gente aí falando que você tem que ter documento, que tem que encher a empresa de documentação. A empresa, daqui a pouco você vai ter uma empresa com, sei lá, 10 mil procedimentos escritos para as pessoas seguirem. Eu já parei para pensar isso. Imagina você é uma pessoa, você está lá trabalhando e você tem uma lista de 10 mil procedimentos que você tem que seguir. Se colocasse aquela lista na sua frente, só para você ler aqueles procedimentos, você já ia demorar 1 ano, tá bom? Então é o seguinte, eu descobri, isso poucos sabem, eu acho que 5% só que trabalha com melhoria contínua sabe disso. Um procedimento bem feito é um procedimento que você transforma, sério, escuta essa, conhecimento tácito em conhecimento explícito. Isso está escrito na gestão do conhecimento. O que é isso? Conhecimento tácito é o que está dentro da nossa cabeça. Conhecimento explícito é o que está fora. Papel, documento. A grande sacada de você ter uma boa padronização na empresa é você transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito. Então busque nas pessoas mais experientes, busque nas pessoas que têm mais conhecimento e transforme isso num conhecimento explícito, na melhor forma de você fazer. Padrão não é algo igual. Padrão é a melhor forma de fazer aquela atividade. Pega essa dica. Próximo. Próxima ferramenta se chama TPM. Calma, não é de você mulher. Calma, TPM é Total Productive Maintenance. Sabe o que você vai aprender nessa técnica? Simples. Você vai aprender em 5 pilares quais são os pilares essenciais para não ter mais surpresas como paradas não planejadas. Vou te dar um exemplo. O que é uma parada não planejada? Digamos que uma pessoa está lá trabalhando, legal, está lá trabalhando, e o computador dela falha. Pum, acabou. Não tem mais computador, não tem mais processo. Ou outra pessoa que está trabalhando numa máquina, opa, está trabalhando, a máquina vai lá e quebra. Nossa, caramba. Essa é uma ferramenta para você fazer com que as máquinas não quebrem mais. Olha que loucura isso. Ou seja, você vai não ter mais paradas não planejadas. Porque quando quebra, normalmente é uma parada não planejada. Então, essa é a mentalidade que você tem que ter. E poucos se perguntam: caramba, por que será que as máquinas quebram? E só para você ter uma ideia, só mais um conteúdo para você. 80% das causas de paradas não planejadas são anormalidades que nós, seres humanos, causamos. A metodologia mexe com pessoas. Se você mexer com a pessoa, tenho certeza que você vai diminuir em até 80% as paradas não planejadas. Combinado? Agora você deve estar imaginando: nossa, esse curso deve ser muito avançado. Caramba, ele falou de 18 técnicas, fala com uma propriedade. Eu não vou conseguir implementar tudo isso, eu não vou saber como fazer isso, qual usar, qual o primeiro passo, segundo passo. Eu vou acabar me perdendo e não vou, enfim, atingir o meu objetivo, que é me tornar um especialista em melhoria contínua. Calma, eu, Guilherme, eu sei do básico ao avançado. E por isso eu criei um módulo 1. Esse módulo 1 é um módulo que vem antes das ferramentas. E é agora que eu vou te explicar o que tem nesse módulo. Eu vou te ensinar a fazer qualquer melhoria sem a necessidade de uma ferramenta. Vamos lá! Vamos lembrar lá da minha história. O que é uma ferramenta? O que é uma técnica ou um método? Nada mais é do que uma pessoa do passado teve algum problema, sofreu com aquele problema, resolveu criar um passo a passo para resolver aquele problema e colocou isso à disposição. Basicamente é isso, beleza? Mas, vamos lá.
Eu quero te mostrar agora uma mentalidade, sério, o que eu vou te passar aqui, eu já deveria cobrar, mas eu não vou cobrar, eu vou te passar de graça. Eu vou te ensinar no módulo 1 uma mentalidade foda que você não precisa de ferramenta para poder solucionar os problemas. Mas calma, não estou excluindo o módulo 2. Eu só estou falando que o módulo 1, você vai começar a sua carreira pensando com o módulo 1. E à medida que você for descobrindo os problemas, você vai aos poucos implementando as ferramentas. As ferramentas, sim, funcionam, mas se liga nesse módulo 1. Eu vou te ensinar qual que é a mentalidade de um caçador de desperdícios. Vamos voltar lá para o início do vídeo. Você quer ajudar pessoas, certo? Você gosta disso, senão você não estaria até aqui nesse vídeo. Você quer ser esse 1% que ganha um salário bem acima da média e ser um especialista em melhoria contínua e ser reconhecido no trabalho. Beleza? E você quer crescer na carreira e não errar, não ir na tentativa e erro e demorar muito tempo. Essa é a primeira, tá? A segunda é o seguinte, mas sempre, coloca o que eu vou te falar agora à frente de qualquer ferramenta. Todo e qualquer trabalho que você for fazer, você tem que olhar para aquela atividade que a pessoa está fazendo e você deve fazer a seguinte pergunta: aquela atividade agrega valor para o cliente final ou não agrega valor para o cliente final? Agrega valor, eu já te perguntei, se aquela atividade ela realmente faz com que o cliente se sinta à vontade de pagar. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu, Guilherme, digamos, eu fui lá, peguei meu carro e levei no mecânico. Sim, tá lá no mecânico meu carro. E aí passa 2 dias, o mecânico me liga. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem. O seu carro, infelizmente, não vai ficar pronto hoje. Nós vamos atrasar a entrega, porque o nosso equipamento quebrou e por isso eu não vou conseguir entregar. Sabe o que eu poderia ter falado para ele? O que eu tenho a ver com isso? Eu, Guilherme, cliente desse cara, no caso, eu não estou disposto a pagar pelo meu carro, ficar esperando o conserto da máquina ou a quebra do equipamento. E outra, eu não paguei por um estacionamento. Ou seja, nesse exato momento, meu carro está lá, ninguém está trabalhando no meu carro, ou seja, está agregando valor ao meu carro, então eu não estou disposto a pagar por aquela atividade. Então é assim que você enxerga se a atividade está agregando valor ou não está agregando valor para o cliente. E se liga nessa dica, como que você faz isso? Através do Gemba. Gemba é uma palavra que significa onde as coisas acontecem. Para você descobrir isso, não vai ser sentado no seu computador. Você vai ter que levantar do computador, ir até onde as coisas estão acontecendo, entender o que está acontecendo com a pessoa e assim você vai se tornar um ótimo especialista. Sempre fale com as pessoas, entenda a situação, por isso do básico ao avançado. Esse curso ele cobre tudo. Mesmo para quem está começando ou para quem está no meio do caminho. Então, eu vou te ensinar toda essa mentalidade que você tem que ter no módulo 1. Você vai aprender como identificar todo e qualquer desperdício numa empresa. Você será considerado até um caçador de desperdícios, sério. Isso foi até interessante porque eu quase coloquei o nome de caçadores de desperdício. Só que aí não fica tão legal. Aí eu deixei isso no meio aqui pra vocês, tá bom? Só uma dica. Pera, deixa eu só te mostrar. Sabe a grande diferença entre o gênio e uma pessoa inteligente? A pessoa inteligente é a pessoa que aprende com os próprios erros. A pessoa que erra e aprende, certo? Beleza, foi o que aconteceu comigo. Mas eu não fui gênio. Mas você pode ser um gênio. Gênio é a pessoa que aprende, não com os próprios erros, aprende com os erros dos outros. Se você quer ser um gênio, aprende com os meus erros. Então é sério, se você quer ser um gênio, se liga só no desenvolvimento pessoal, que vai além das ferramentas, vai além do módulo 1, vai além do módulo 2, que são mais de 24 disciplinas, vai além disso daí. Se liga no desenvolvimento pessoal que você vai ter nesse curso. É sério, eu fiz uma lista, eu vou ter que até ler a lista porque senão eu vou me perder. É uma lista de desenvolvimento pessoal que você vai ter, que vai além. Olha só isso. A organização fará parte do seu DNA. Melhorar sempre será a sua lei. Pessoas ouvirão as suas ideias. Problemas não te assustarão mais. Conflitos serão motivos de ganhar sabedoria. Indicadores não serão mais apenas números. O trabalho fluirá com muito mais tranquilidade e padronização. Sua equipe, ou você na equipe, o puxará para novos desafios. A empresa te puxará para novos desafios. Problemas recorrentes deixam de acontecer. Não será mais necessário cobrança para cumprir o horário, até porque você vai ter qualidade de vida. Você não vai fazer mais horas extras. Saiba as metas de cada ano e tenha uma direção bem definida. A cobrança será motivo de comemoração. Eu sei que muitos de vocês, depois desse curso, vão se tornar líderes. Mas se liga, então, no desenvolvimento profissional que você vai ter dentro desse curso também. Você vai ter um objetivo comum entre todos. Você vai transformar funcionários em donos. Transforme conhecimento tácito em explícito. Não vai ter necessidade do seu comando para o processo fluir. Você vai receber mais soluções do que problemas.
Você vai ser reportado de uma forma sistemática. Processos vão estar de acordo com os requisitos do cliente. Você sim saberá quem será seu próximo líder. Até porque você só consegue crescer na carreira se a sua equipe consegue fazer sem a dependência da sua liderança. Você não terá receio de dividir os problemas com a equipe. Não precisará ficar de olho no ponto da equipe. Será fácil observar se a equipe está ociosa ou mesmo até super ocupada. Informações úteis serão trocadas todos os dias. Poucas reuniões e alto nível de comunicação. Poucos e-mails e alto nível de informação. Você terá tempo de pensar à frente da concorrência. Chega, é isso. Esse é o curso. Falei para você. Pronto, beleza. Essas são as disciplinas, essas são as técnicas, é isso que eu vou te ensinar, e é isso que você vai se desenvolver, e esse é o curso. Agora deixa eu te mostrar, ao longo dessa história, eu tenho alguns exemplos. Esse é um exemplo quando eu fiz o meu primeiro planejamento estratégico. Sim, eu fui convidado por uma empresa, eu não posso falar empresa, mas eu fui convidado, eu estava trabalhando na empresa que eu comentei com vocês, e eu fui convidado a fazer um planejamento estratégico para essa organização. É uma organização nacional, só para vocês terem uma ideia. Esse daqui foi um exemplo de uma gestão visual na obra. Sim, eu fui para a obra. É, legal. Outra pessoa me chamou. Uma pessoa me chamou que fica numa obra para eu fazer uma gestão visual para ela. Sim, eu fiz isso daí. Próximo, olha só a equipe de melhoria, eu participando da equipe de melhoria. É uma equipe de melhoria muito foda. Essa daí foi da foto que eu falei para vocês da empresa que eu estava atuando. Ensinei pessoas o que são desperdícios, formei jovens. Fiz um projeto aí também de fluxo de informação. Pessoal, tudo isso é o que... Tá vendo que tem muitas pessoas envolvidas? Se vocês querem fazer isso, crescer na carreira, é isso que vocês têm que fazer. É o seguinte, os métodos, eles são comprovados e eu vivi isso na prática. Essas são algumas imagens de todos os projetos que eu já implementei. Vale muito a pena, você cresce na carreira muito rápido. Mas olha, não é mágica, e sim trabalho. Se você tá afim, você consegue atingir os resultados que eu atingi. Mas e o curso, Guilherme? O curso é bom mesmo? Se liga algumas das frases dos alunos que também, e alguns depoimentos aí. Eu me chamo Roberto Guilherme, um excelente profissional, facilidade de comunicação, com conhecimento profundo em Lean, ferramentas Lean, e com foco na redução de custo, eliminação de desperdício, trazendo ótimos resultados para qualquer organização. Bom, meu nome é Hélio e queria destacar 3 características do Guilherme. Primeiro, um autodidata, ele sempre busca quais são as melhores formas que tem no mercado para executar determinado processo, trabalho, e com o diferencial de sempre buscar inovação. Segundo, energia, sempre coloca muita energia no trabalho que ele está fazendo e contagia, engaja as pessoas da equipe. E terceiro, ser humano, sempre busca entender o sentimento das pessoas durante uma mudança, um trabalho, para que todo mundo saia contente e engajado num objetivo comum. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Almeida. Eu queria testemunhar sobre o trabalho do Guilherme, né? Pensa tudo de uma forma analítica, bem estruturada, tenta resolver os problemas sempre nas causas raízes. Ele tenta trazer sempre as metodologias e coloca na frente as metodologias ao invés de resolver problemas sem, de fato, entender o porquê, né? Então, eu acho isso muito bom. Até hoje temos contato pelo fato de trocar experiências relacionadas a Lean, Kaizen, PDCA. Olá, pessoal. Meu nome é Thiago. Primeiramente, eu sou empreendedor. Conheci o Guilherme em Orlando, na Flórida. Na época, nós estávamos lá apresentando um projeto para investidores em potencial. Que o plano que ele me apresentou era um plano que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Ou seja, era um plano diferente, que tinha nomes diferentes, o organograma do projeto, assim, que ele tinha elaborado, assim, rapidamente, e trago para mim, para me explicar qual era o plano dele, era algo inovador, né? Tinha nomes inovadores, então tinha uma concepção e um conceito inovador. Ou seja, ali naquele momento eu percebi que eu estava diante de uma pessoa com quem eu me identificava por ser alguém que consegue pensar fora da caixinha. Eu gostava muito do modelo de gestão que ele praticava, com reuniões, pequenas reuniões diárias,
né? Com todos os membros da equipe, interessado em saber o que cada um estava fazendo, bem como saber a ociosidade de cada um, se havia tempo ocioso, se a pessoa estava sobrecarregada ou não, como, colocar metas, e isso acaba estimulando bastante, né, os funcionários, justamente pela transparência que esse modelo de gestão oferece e justamente pela praticidade, né? Por ser reuniões diárias, não levavam mais do que 15, 20 minutos, coisas que em reuniões mais complexas ou que ocorrem uma vez por mês, acontece duração de 1 hora e meia. André, eu sou aluno do Guilherme, queria compartilhar um pouquinho com vocês que depois que eu fiz o curso que com ele, né, eu tive uma visão muito mais ampla do processo como um todo. E realmente é um curso muito bom. Você que tem interesse em fazer, eu recomendo, porque me abriu novos horizontes, me deu uma visão mais estratégica do processo como um todo. Valeu? Me chamo Vitória e eu estou aqui nesse vídeo para falar um pouco do trabalho do Guilherme. Por exemplo, eu vou dar um exemplo quando eu trabalhava na caldeiraria de uma fábrica que fazia usinas hidrelétricas, e eu tinha que reduzir o desperdício das pessoas dos funcionários ficarem indo várias vezes no almoxarifado. Sentamos juntos e pedi a ajuda dele, né? Falei, Gui, por favor, você consegue me ajudar nisso? Você tem alguma ideia, alguma opinião? E ele me falou de uma ferramenta chamada Kanban. Me explicou toda a ferramenta, a gente colocou em prática e a gente viu realmente que funcionou, que eliminou o desperdício dos funcionários, fora várias outras ferramentas que ele me ensinou, como 5S, RCA, 5 porquês, que é para saber a causa raiz do problema, para você conseguir aumentar a sua produtividade. Então, ele é um profissional que sabe o que está fazendo e merece todo o crédito por isso. Meu nome é Eiji Miyamoto. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer por todo o ensinamento. Então, vou citar algumas coisas que eu aprendi com o Guilherme: 5S, Kanban, mapeamento de fluxo de valor, eliminação de desperdício. O meu muito obrigado ao Guilherme. Eu gostaria de dar ênfase, né, na didática do Guilherme, é muito boa. Para esse evento OPEX precisa ter uma ótima didática para ensinar todos os operadores de chão de fábrica as ferramentas principais de excelência operacional. Eu sou o Vinícius, eu sou engenheiro de produção e ele me ajudou muito não só a entender as ferramentas do Lean, mas também como aplicar na prática de forma rápida e simples, e isso ajuda a ver os resultados mais rápidos também. Eu aprendi também com ele várias dicas de comunicação mais eficaz, que ajuda tanto na hora de você vender algum projeto ou numa negociação, ou mesmo na forma que você quer expor alguma ideia. A ferramenta Lean mudou bastante minha vida desde que aprendi ela, né? Eu comecei a ver os novos desperdícios em tudo quanto é lugar e me ajuda a conseguir enxergar os problemas e isso ajuda também a encontrar as soluções, né? Então a gente começa a melhorar um pouquinho a cada dia. Você pode aprender essas teorias em dezenas de livros, né? Mas do jeito que o Guilherme ensina, né? Uma visão de praticidade é excepcional, assim, porque você consegue aplicar e ver resultado bem rápido. O Guilherme, ele tem uma visão de pensar sempre fora da caixa na hora de buscar uma solução, né? É o seguinte, se você tá afim de entrar nessa jornada comigo, você deve estar se perguntando, Guilherme, qual que é o valor que eu vou investir? Isso daí deve custar uma fortuna, realmente, sem brincadeira. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu, nessa minha vida, nessa minha história, tá, de 11 anos de experiência nessa área, minimamente aí eu devo ter investido 100 mil, 150 mil em faculdade, mais uns 50 mil em cursos, mais 50 mil em pós-graduação. Sério, sem brincadeira, eu devo ter investido em todo o conhecimento que eu tô aqui falando pra vocês hoje, uns 300 mil reais, no mínimo. Sem brincadeira, tô falando sério. Mas assim, sendo bem sincero pra vocês, isso não me impacta. Porque isso me permitiu estar aqui compartilhando com vocês o meu conhecimento. Então, eu não me arrependo, tá bom? Eu investi, hoje eu tenho conhecimento, mas eu tô passando aqui um pouco do meu conhecimento para vocês hoje. Mas sabe de uma coisa? Antes de entrar nesse mercado eu pesquisei muito mesmo. E é o seguinte, tem empresas, pessoal, eu não tô brincando, tem empresas cobrando
com cursos de 8 horas entre R$1.000 a R$1.500. Calma aí, vamos lá, presta atenção no que eu estou falando. Tem empresa, se você pesquisar, você acha, não vou falar o nome aqui, cobrando R$1.500 em um curso de 8 horas com almoço e tudo. Sabe como é que é, né? Então essas 8 horas de curso mesmo, deve ter umas 5, 6. 8 horas de curso que não são 8 horas, apenas ensinando, sério, uma técnica de todas as que eu tô te falando. Tem empresa cobrando R$1.500 para apenas uma técnica em 6 horas, 4 horas de conteúdo. Uma técnica. Eu tô falando uma única técnica. Eu deveria multiplicar essas 20 técnicas aí por R$1.500, eu deveria cobrar R$30.000, tá legal? Na verdade R$30.000 é o que eu cobro na minha mentoria e na minha consultoria. Mas eu não vou cobrar R$30.000 num curso. A faculdade cobra mais, mas eu não vou cobrar. Portanto, eu pensei como deixar esse curso acessível, mas tem empresas cobrando um absurdo. Até porque vocês estão no começo da carreira, né? Ou já estão quase como especialistas e quem sabe um líder. Então eu preciso tornar mais acessível, passar esse conhecimento de uma forma mais acessível para as pessoas. Pensei, poxa, vou cobrar 10% de tudo isso. 30 mil, 10%, R$3.000. Então eu falei, se eu cobrar R$3.000, eu vou fazer um rombo no mercado. Eu vou ser o cara que vendo muito mais barato que o mercado. Pois bem, eu vou cobrar então R$165 por ferramenta. E aí ficaria um total de R$2.970. E aí eu falei, meu Deus, R$3.000 é muito caro, não rola. Porque assim, é sério, eu já tive no seu lado, eu já tive do seu lado, eu já passei por tudo isso que você pode estar passando agora. Desculpa, eu não ia pagar R$3.000, não, sério, sendo bem sincero. E aí eu comecei a pensar, tá bom, tudo é bem barato, se eu for comparar com o mercado, é claro que eu comentei, se comparar com o mercado, sim, é barato, mas não é acessível ainda. Aí eu me coloquei no lugar de vocês. Eu vou deixar isso muito mais barato, mas muito mais barato. Sabe por quê? Porque eu quero conhecer vocês, é por isso. Eu quero que você seja um especialista de melhoria contínua. Depois de 1 ano, 2 anos, você vem e fala, Guilherme, eu consegui, hoje eu tô nessa empresa, hoje eu tô ganhando tanto, eu melhorei minha qualidade de vida, eu não faço mais hora extra, eu não me preocupo mais com isso, eu viajo muito, eu amo minha família, não sei o que. Simples assim. Eu quero transmitir esse conhecimento que hoje é a minoria que tem para a grande massa da população brasileira. Eu quero isso. Eu quero que isso seja não só um movimento, eu quero que isso melhore o Brasil, que seja um movimento para uma vida melhor, sabe? A gente não merece ganhar, 80% da população ganhar R$2.000 por mês. É um movimento que transforme a maioria das pessoas, que motivam, que pensam em ser melhores, que pensam em ajudar o próximo. Então, além da metodologia, tem essa mentalidade de ser humano mesmo. Eu quero que empresas eliminem desperdícios, eliminem custos, porque se a empresa melhora, a economia melhora, se a economia melhora, a educação melhora, diminui a miséria. Então eu quero criar esse movimento no Brasil. Por isso que eu estou entrando também no mundo digital e eu quero deixar isso acessível para você. Calma, eu já vou falar o preço, calma. Se você chegou até nessa página hoje, e é somente hoje, se liga os bônus que eu preparei para você. Sim, é só hoje. Você vai ter acesso ao meu e-book. Eu escrevi um e-book com 122 páginas, com todos os insights e o básico do que você precisa saber para você se tornar um especialista em melhoria contínua. Você vai ter outro bônus que é acesso 24 horas. Você pode acessar de madrugada, sábado, domingo, qualquer dia da semana, qualquer horário. No ônibus, é 24 horas de acesso durante 1 ano em qualquer lugar, qualquer dia. Você vai ganhar um certificado de especialista. Sim, finalmente, você vai ganhar um certificado que você manja, que você é fera, que você foi treinado por um dos caras mais feras do Brasil. Sim, as empresas vão dar valor. Você vai fazer o download de todo o material gratuitamente. Então você vai fazer o download, você vai ter acesso às planilhas, você vai ter acesso às apresentações que eu estou passando para você, até porque você pode usar as minhas apresentações das técnicas para treinar as pessoas na empresa que você for atuar. Você vai ter acesso a dinâmicas de grupo a fazer com as pessoas e tem um bônus super especial que você vai participar de um grupo exclusivo de alunos trocando experiências. Imagina um grupo de pessoas como você, de pessoas que querem crescer na carreira, de pessoas que estão mostrando os cases, enfim, fazer networking. É um grupo exclusivo de alunos, é uma comunidade para reduzir desperdícios, uma comunidade de especialistas em melhoria contínua. Está tudo incluso, mas lembrando, é só hoje. E sabe por quanto? Pessoal, é o seguinte, você vai garantir todos esses bônus somente hoje, então você vai ver que tem um botão aí embaixo, antes do tempo acabar, que eu sei que tem um tempo rolando aí na minha página, antes do tempo acabar, só pra você entender, eu pego o IP, eu sei que você tá aí,
E eu sei o tempo que vai demorar. Então, se você fechar a minha página e voltar daqui, sei lá, 5 horas, essas 5 horas vai ter contado no tempo. Então, eu tô falando sério. Essa oferta é só hoje e é pra você, tá bom? Que você tá me escutando, beleza? Tudo isso por apenas R$397. Tô brincando. Eu deixei muito mais acessível. Hoje você vai levar 50% de desconto desse valor. Você vai pagar somente R$197, pessoal, é isso. R$197 no curso mais completo que eu já vi do Brasil sobre especialista de melhoria contínua. É único, imperdível. Eu nunca vi um curso que ensina as pessoas a seguir uma carreira, a seguir um propósito, a seguir, enfim, uma profissão. Por R$197 você pode mudar de vida. Você pode mudar a sua carreira, mudar a direção da sua vida, que às vezes não está dando certo. Por R$197 te separa de mudar de vida. Eu não estou brincando. Toda essa minha experiência que eu comentei com você está saindo por menos R$11 por técnica. Sabe o que é isso? Se você dividir por um ano, sério, vai dar menos do que 60 centavos por dia de investimento. Sério, 60 centavos por dia. Caramba, nem eu sabia. Nossa, é muito barato. Esse preço, agora sendo bem sincero, eu no lugar de vocês, eu pagava. E outra, posso falar um negócio? Se você não gostar do conteúdo que você vai ver que tá aí na página uma garantia que eu vou te prometer. Se você não gostar do curso, não gostar das técnicas, não gostar do que eu tô falando, você tem 7 dias para assistir todas as minhas aulas e simplesmente mandar um e-mail para mim falando: Guilherme, eu não gostei, o curso é muito ruim e devolve meu dinheiro. Eu devolvo o seu dinheiro. Então, sim, é isso. Muito fácil. Mas deixa eu te falar um negócio. Por que o meu preço tá tão diferente do mercado? Que o mercado cobra R$30 mil por esse curso. A maioria das empresas que eu pesquisei que vendem a R$1.500 por técnica, elas vendem para empresas. E eu acho que é isso que eu estou mudando no mercado. Eu não estou vendendo para uma empresa, eu estou vendendo para você, eu estou vendendo para uma pessoa. Então por isso que é caro, por isso que as pessoas pagam R$3 mil, R$1.500, R$4.000, porque elas vendem para a empresa. Eu estou vendendo para você, pessoa. Eu quero que você cresça. Eu quero que você saiba resolver os problemas das empresas. Quero que você seja um especialista em melhoria contínua. Por isso que o meu curso é para você e não para uma empresa, e por isso do valor acessível. É o seguinte, basicamente você tem duas opções agora, nesse exato momento. Você pode fazer o seguinte, você não dá um voto de confiança em mim e simplesmente me ignorar e seguir a sua vida, mas vale lembrar daquela mentalidade. Se você concordou comigo que a gente só melhora quando a gente muda, você está indo contra a sua própria mentalidade. Mas você pode me ignorar. E a segunda opção, fazer a sua inscrição hoje e agora. É só você ir aí embaixo, tem um botão, fazer minha inscrição e entender a mensagem que eu vou te passar. Obter um conhecimento que a minoria tem e se tornar um especialista de melhoria contínua e futuramente até um líder de uma organização. Agora é sério, se eu me colocasse no seu lugar agora, tá? Você aqui e eu me colocasse aí no seu lugar. Eu lembro que tudo, o que eu mais queria, sério, no passado, era dar o melhor para minha família. Sério, sempre foi isso. Eu sempre pensando, caramba, meu pai investiu em mim e eu quero investir nele. Eu quero dar o melhor para ele, certo? Sendo bem sincero, eu consegui, através do que eu estou te explicando nesse curso. Eu consegui dar o melhor para minha família, ter qualidade de vida, viajar para onde eu quero, simplesmente sendo um especialista em melhoria contínua. Se você também tem esse sonho de ajudar a sua família, de ter qualidade de vida, evitar hora extra, crescer na carreira, e você tem aqueles pré-requisitos que eu comentei, você é uma pessoa que gosta de pessoas, você é uma pessoa comunicativa e criativa, você é uma pessoa que quer o melhor sempre vê as coisas e quer melhorar, vem sem medo. Eu tenho a certeza que sua vida vai mudar. Profissionalmente falando, pessoalmente falando, você vai tentar usar esse curso durante o seu trabalho, nas entrevistas que você for, e aí você comenta comigo. Comenta o antes e o depois. Antes de você aprender e depois de você aprender, tá bom? Sabe quando você estuda e parece que os seus estudos não estão te ajudando a você crescer na vida? Sério, você está fazendo a faculdade lá e, sei lá, 90% do que você está aprendendo você não aplica, ou não está fazendo sentido, ou você não concorda. Sabe, eu já passei por isso, eu sei como é que é. Aí eu pensei num negócio, eu pensei numa parada. Se liga, agora é um pouco de filosofia mesmo, mas se liga nessa parada que eu pensei. Eu fiquei me perguntando, quanto tempo dos meus estudos eu estou realmente agregando valor à minha vida? Eu peguei o conceito que eu te expliquei sobre agregar valor na empresa para a vida. Caramba, quanto tempo dos meus cursos, sei lá, dos investimentos que eu estou fazendo, realmente estão agregando valor à minha vida? E aí é meio loucura, né? E aí eu liguei esse conceito da vida com o que eu aprendi, enfim, na minha experiência profissional. E aí, por que não compartilhar com você? Então eu comecei a questionar, será que o que eu estou investindo hoje está agregando valor à minha vida? E aí eu faço um convite para você. Se realmente essa é a jornada que você quer, crescer na carreira, o investimento que você vai fazer é de uma pessoa do campo de batalha que vai te ensinar vários macetes, vários insights que eu já sofri na minha carreira e eu sei do que eu estou falando.
Então, eu tenho certeza, se você comprar esse curso, vai te agregar e muito na sua vida. Fica a seguinte mensagem: estude o que realmente vai mudar a sua vida. Seja um gênio e aprenda comigo que passei por isso. Não vá mais na tentativa e erro, porque isso pode demorar muito. E se demorar muito, você pode falir uma empresa, ficar triste ou até entrar em depressão. Você pode desanimar da vida, mas não faça isso. Mas só dê o próximo passo se você realmente quer isso. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por ter me ouvido até aqui, por chegar até aqui. Agora eu vou te mostrar para vocês na prática como é que se faz a inscrição. Se você está afim, eu vou te mostrar um vídeo agora. Quando você clicar no botão aqui embaixo, não perca essa oportunidade. Normalmente a gente sempre deixa as coisas para depois, certo? Porém, faça agora, clica no botão aqui embaixo, eu já vou te mostrar a instrução de como você faz isso, que é o próximo passo. Se inscreva hoje e mude de vida. Até mais. Bom, vamos lá. Para fazer a inscrição é muito simples. Assim que vocês clicarem no botão de inscrição, vocês vão ser redirecionados para essa página, tá? Não se assustem, a página realmente se chama Hotmart, porque Hotmart é o nome da plataforma onde eu disponibilizo o curso para vocês, tá legal? E aí, é bom vocês garantirem do lado direito se está escrito realmente o curso Formação Online de Especialista em Melhoria Contínua. E um item muito importante tem que vir escrito dessa forma, ó, R$ 397,00 por R$ 197,00. Como eu falei para vocês, é somente hoje vocês vão ter esse 50% de desconto. Então garantam que este valor aparece aqui, ó, R$ 197,00, tá legal? Bom, garantido isso, aí é só fazer os dados, então você vai preencher o seu nome, você vai preencher o seu e-mail, tá? É bom confirmar o seu e-mail porque você vai receber o link de acesso pelo e-mail, então tem que estar certinho aqui, tá legal? Mas não tem problema, se preencher o e-mail errado é só entrar em contato comigo que a gente altera. Próximo passo. Próximo passo é o passo de pagamento. Então você vai ter várias opções de pagamento, tá? Até pelo PayPal se você quiser. Porém, as mais comuns são o cartão de crédito ou boleto. No cartão de crédito é simplesmente você preencher os seus dados. O mais interessante é que lá embaixo você consegue selecionar a opção de parcelamento. Então é claro, se você quiser pagar à vista, você deixa uma vez de 197, mas se você clicar aqui você tem as opções de dividir em até 12 vezes o valor, tá? Então é só escolher a opção de parcelamento e pronto, você já está parcelando a sua compra. Bom, da opção de cartão de crédito, nós temos a opção de boleto também. No boleto é muito simples, é só você preencher o seu CPF ou, se você for comprar por alguma empresa, preencher o CNPJ e apertar gerar boleto. Tem que tomar cuidado que o boleto, né? A grande diferença do boleto para o cartão de crédito é que pagando no cartão de crédito o acesso é imediato. Então, a plataforma já reconhece o pagamento pelo cartão. O boleto não, o boleto tem todo um tempo depois do pagamento de compensação do boleto, que pode demorar aí de 1 a 3 dias para poder receber o link de acesso. É bem simples, então preencha os dados, aperta comprar agora e seja muito bem-vindo aí à nossa equipe de especialista em melhoria contínua. Olá, tudo bem? Esse é um vídeo bem rapidinho, é só para mostrar para vocês a área de membros, como ela é por dentro. Então assim que você comprar o curso, você vai ser redirecionado para um e-mail, então você vai receber um e-mail com a senha de acesso e o link para você estar acessando o curso. Legal, você também pode instalar no seu celular. Mas enfim, assim que você entrar na área de membros, você vai se deparar com uma tela igual a essa. Então você tem aqui no lado esquerdo, você tem o menu, onde você vai conseguir escolher todas as aulas, a aula que você quiser, enfim, tá aprendendo. Então nós temos aqui ó, o módulo 1, 2, o 3, o 4 e assim por diante, tá? Então, todas as aulas estão aqui na esquerda, cada pasta é considerada uma disciplina. Então, assim que você abrir uma disciplina, ó, vou dar o exemplo aqui, ó, na ferramenta de Kanban. Você vai abrir a disciplina, vão aparecer as aulas dessa disciplina e assim por diante. Então, você tem desde a primeira disciplina até a última aí, são 102 videoaulas, tá? É bem simples, então quando você clicar no módulo, você clica na aula, você vai ser redirecionado para a primeira aula. Então esse é o exemplo da primeira aula. Então você tem aqui o vídeo. Então nós estamos ó, no módulo 1, disciplina 1, aula 1, o que é um processo excelente. E aí você dá um play aqui, vai ser bem assim, ó, então você vai ter eu aqui do lado comentando sobre a aula, você vai ter o slide passando. Você vai ter uma escrita aqui embaixo, você vai poder fazer o download do PDF, do material que eu estou apresentando aqui. Embaixo também você pode fazer comentários. Estes comentários podem ser vistos pelos alunos, vai ser visto por mim e eu vou estar respondendo qualquer dúvida.
Ao lado direito você também consegue marcar como concluída essa aula e fazer uma avaliação. Então você sempre vai conseguir ver a avaliação dos alunos também da aula. É muito importante essa sua avaliação justamente porque à medida que você faz a avaliação eu consigo identificar qual aula não ficou tão legal e eu consigo estar melhorando ela para você. Assim que você compra o curso, todas as modificações que eu for fazendo ao longo do curso, ela vai aparecer para você. Então, se eu incluir uma aula nova, se eu melhorar uma aula, você sempre vai ter acesso às novidades aí do curso, tá legal? Então, você pode marcar como concluído e aqui no lado direito você clica no próximo. Então, quando você clicar no próximo, você vai conseguir já ir assistir a segunda aula, tá bom? E aí a mesma coisa, a segunda aula você pode comentar, você vai baixar o material e tudo mais. É bem simples assim a área de membros, tá? Então aqui foi um vídeo bem rápido só para mostrar para você que quando você comprar o curso, é este material, este produto aqui que você vai receber, tá legal? Grande abraço, fica à vontade aí de continuar na página ou clicar no link aí e acessar o curso. Muito obrigado e até mais. Bom, peraí, você já viu todo o passo a passo para como se inscrever e tudo mais. Legal. Você ainda não clicou no botão aqui embaixo. Tá bom, beleza. Se liga. Para pensar um pouquinho. Para pensar e vê tudo que você vai levar. Olha, você vai levar todas as 24 disciplinas, que são 18 técnicas, mais as 4 disciplinas que eu falei do módulo 1, que é um módulo básico. Ou seja, qualquer problema de qualquer empresa, você vai ter uma ferramenta para poder utilizar. Só isso de conteúdo. 40 horas de conteúdo e 102 videoaulas. Show. E mais eu para te ajudar. Beleza. Mas você vai ter os bônus. Você vai ter um e-book, você vai ter um certificado, você vai ter uma comunidade exclusiva de alunos com o mesmo intuito, com o mesmo propósito que você, querendo bem, querendo crescer na carreira. Então você vai ver outras pessoas também se inspirando, que você pode se inspirar e que você pode realizar os seus sonhos, tá legal? E outra, sabe o que mais você vai levar? Você vai me ter como mentor. A gente vai ter um grupo, você vai fazer perguntas e eu, junto com a minha equipe, vamos te ajudar a responder, a te ajudar a atravessar as suas dificuldades, a atravessar todos os obstáculos que você for ter na sua carreira. Você vai pagar para tudo isso que eu tô te falando R$ 197. É menos que 60 centavos por dia. Aproveita essa oportunidade e hoje, é sério. Aproveita hoje, é só hoje que você vai levar tudo isso que eu tô te falando. Não deixa para depois. Já vai aí embaixo aí, ó, clica no botão. Clica no botão aí, segue as instruções que eu falei e faça a sua inscrição. É isso, meu nome é Guilherme Canteiro e eu te vejo do outro lado da tela. Até mais.